Sinop vive um dos maiores ciclos de crescimento imobiliário. Como que você percebe essa transformação? Essa transformação ela é notável pela quantidade de lançamentos imobiliários que a gente tem, isso envolvendo a verticalização, quanto os condomínios horizontais também. E a qualidade desses condomínios, né? Você vê prédios assim, muito refinados, com propostas que há 10 anos atrás eram impensáveis para Sinop. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexões e Construções. E hoje estamos aqui com o Rodrigo Alves, arquiteto em arquitetura contemporânea de alto padrão. Quem é Rodrigo Alves e como começou a sua trajetória na arquitetura? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da nossa trajetória e contextualizando com um bom momento da nossa cidade, né? Que abraça e nos traz muitas oportunidades. Bom, como que eu comecei? Eu te falar que eu não comecei como arquiteto, tá? Eu sou arquiteto hoje, mas eu comecei estudando engenharia civil. Mas aí, por acaso, né, acabou não dando certo por conta da instituição. Eu acabei vindo para Sinop por uma questão de proximidade com arquitetura e engenharia. E aí, quando eu comecei, já foi uma identificação muito forte assim, com a área. Talvez porque daí hoje, entendendo que eu sempre gostei de desenho, design, eu acho que por conta disso lá atrás houve essa identificação. No meu primeiro ano, né, já no segundo semestre, eu fui convidado a trabalhar numa empresa para o meu primeiro estágio. Então, nos meus primeiros 4 anos, eu já comecei a trabalhar com arquitetura de fato, como arquiteto júnior. E o meu último ano dentro do escritório de arquitetura de alto padrão, que foi onde eu tomei a decisão de me posicionar nesse mercado, né? Depois me formei, iniciei a minha trajetória já como arquiteto, tendo o meu escritório, tendo o meu nome, né? Sim. E dali, enfim, nesses anos todos, são 8 anos agora de atuação profissional, com muitos desafios, mas onde a gente chegou nesse exato momento aqui, onde a gente já tem uma trajetória, uma história e certamente muito satisfeito com o momento. E você veio de onde? Eu vim de Santa Helena, Nova Santa Helena, que é uma cidade a 1h30 de distância. Ah, aqui no Mato Grosso mesmo, Isso. na Santa Helena aqui do lado. Exatamente. É um bairro, ou metade de um bairro daqui de Sinop. E qual foi o momento que você descobriu que você tinha paixão por essa profissão que hoje por arquitetura? Acho que o momento que eu descobri, eu acredito que assim, talvez eu não tinha consciência ali naquele período, mas eu acredito que foi logo quando eu comecei realmente a estudar entre o primeiro e o segundo semestre, porque eu me via com muita paixão para comprar as coisas que eram de necessidades da graduação, que era muito diferente de outros colegas, assim. Eu via realmente aquilo com muita necessidade. E nas matérias, principalmente de desenho técnico, naturalmente foi as matérias que eu mais performei. Que eu tive melhores notas, que foi onde eu gostava realmente de estudar, onde eu ficava mais tempo, onde me dedicava mais, né? Ficava horas em casa desenhando com a prancheta, assim, e gostava de fazer aquilo. Já nas matérias que eram mais teóricas, é onde eu tinha mais dificuldade, porque realmente não me esforçava muito para aquilo, não fazia mais que o necessário para realmente aprovar no semestre. Mas as matérias que eram necessárias para minha atuação, eu sempre tive muito prazer em fazer elas. Então, eu acho que foi por ali, né? E o segundo momento que eu acredito que eu poderia listar dois, que foi no início, e onde eu tive a certeza que do mercado que eu iria atuar, que quando eu decidi, eu falei, não, eu quero realmente atuar no mercado de alto padrão, foi quando eu estagiei no escritório de arquitetura de alto padrão. Porque quando eu vi o briefing que o arquiteto me trazia e a liberdade com que ele me deixava projetar, eu entendi que era ali aonde eu teria o meu trabalho valorizado, né? Porque eu sempre gostei de investir muito tempo no projeto. Só que você tem que ter clientes que valorizam esse tempo que você investe no projeto, né? Não adianta você querer trabalhar com uma arquitetura onde você precisa soltar rápido para ter volume, se realmente não faz sentido você ficar horas naquele projeto, porque não vai haver uma compensação para isso. Na arquitetura, na verdade, você pega mais o lado demorado mesmo da coisa, né? Então, tipo assim, é tudo que é com paixão, tudo que vem com amor, naquele pequeno ambiente, naquele pequeno, né, do jeitinho que vocês vão fazer e projetar. Então, não é como que eu acabou de dizer, né, que a engenharia civil ela é mais acelerada, né? Quanto mais, né, melhor. Para você, então, o que voga, o que deixa mais, que traz mais prazer para você é o tempo trabalhado em cada projeto. Sem dúvida, porque assim, o mercado de alto padrão, ele busca exclusividade. Então, ele busca autenticidade, um design único. E para você trazer uma novidade
trazer algo de acordo com a expectativa desse cliente, você vai precisar de horas de investimento num projeto. É diferente de quando você é um profissional focado na arquitetura de baixa renda, que você tem um projeto rápido, de baixo custo, de pouca exigência, mas você tem que fazer ele rápido e soltar ele rápido para pegar outro. É um escritório com maior fluxo. Eu nunca gostei disso, mas porque o meu objetivo era outro. Entende? Eu entendo que há profissionais que desempenham essa atividade muito bem, mas eu sempre me identifiquei com a arquitetura de alto padrão porque eu gostava de realmente ficar muito tempo no projeto e principalmente eu gostava de fazer coisas diferentes. Mas para isso você precisa investir tempo. Sim. E tem que ter alguém que valorize esse tempo. E foi na arquitetura de alto padrão que eu me encontrei. Né? É claro que entre você se encontrar e você começar a se destacar e isso começar a dar certo, existe um caminho muito grande a ser percorrido, né? Porque além de arquiteto, na verdade você é muito mais empresário do que arquiteto a partir do momento que você tem escritório. Então você tem que conciliar toda essa parte criativa primeiro, né? Com venda, né? Com venda, posicionamento digital. Então assim, eu tive inúmeros desafios assim para conseguir meus clientes, né? Entregar aquilo que eles tinham como expectativa e conseguir caminhar tendo um escritório realmente funcional, né? Um escritório realmente que eu posso chamar de empresa, que me dá retorno financeiro e que eu possa realmente viver bem disso. E o que diferencia o seu escritório da forma de projetar? Que cabe a continuação do que você realmente estava falando, uma ótima né? pergunta. O meu escritório, e assim como qualquer outro escritório que trabalha no mercado de alto padrão, o que diferencia é a autenticidade. É o que a gente chama de assinatura. Cada escritório tem um estilo, né? Sim. Você tem escritórios, por exemplo, que trabalham muito com arquitetura clássica. E dentro disso vai ter o toque daquele arquiteto. No meu caso, eu sou um arquiteto que trabalha com arquitetura moderna, contemporânea. Então, dentro desse estilo, eu tenho a minha assinatura, o meu design, né? Gosto de coisas futurísticas, mas sempre trazendo para o design contemporâneo, né? Que basicamente é o que a gente pode chamar dessas casas com caras de casa, confortáveis, aconchegantes, com bastante elementos naturais, só que sempre buscando um design diferente, que coloca a casa em evidência e torna o projeto do cliente único, né? Então, acho que é isso que diferencia. E, claro, além do próprio assinatura do projeto, tem toda a experiência do cliente que envolve o escritório, que além do projeto você tem um atendimento, você tem o pós-atendimento, que é depois que ele conclui esse projeto, né? Que a gente fala assim, eu costumo comentar com os meus clientes que o projeto ele é uma pequena parte. O projeto de sucesso é quando o cliente está morando naquela casa e tudo realmente foi entregue como ele gostaria, que é o desafio maior a partir do momento que inicia a obra. Então, faz parte da experiência a gente entregar para o nosso cliente bons parceiros, fornecedores, acompanhamento, para que ele tenha aquilo que ele aprovou, entende? E o seu escritório hoje, ele tem os seus processos montados. Onde que fica você dentro do escritório? Mais comercial, mais projetando mesmo, rabiscando, desenhando, fazendo aquilo que você ama? Ou você teve que aprender a abrir o escritório e a montar os processos e cada processo tem alguém responsável? Como que é hoje? Funciona? Interessante, porque esse é o ponto que é um ponto fundamental para qualquer escritório. Para qualquer profissional. Para qualquer profissão, para qualquer empresa, na verdade. O que vai mudar o produto em si, a forma como você vai organizar os processos a depender do mercado que você atua. Mas trazendo isso para a arquitetura, depende muito, por exemplo, do momento em que você está do escritório. No início, é a gente fazendo tudo. Sim. Eu brinco assim, você é o entregador de pizza, você é o faxineiro, você é o cara que literalmente faz tudo, né? É uma demanda muito grande, uma demanda exaustiva, mas faz parte. Né? Conforme o escritório vai crescendo, você vai trazendo colaboradores, pessoas para te ajudar, e aí você vai tendo esses processos que inicialmente você tinha eles, mas você era o teu colaborador também. Então você é quem analisava os processos e aplicava isso em projeto. Conforme a equipe vai crescendo, aí você vai ter uma pessoa dentro da tua equipe que vai fazer aquela etapa. E assim sucessivamente. Vai chegar um momento que você tem uma pessoa que vai cuidar do teu financeiro, uma pessoa que vai fazer o atendimento, que vai acompanhar as demandas. Tudo depende do tamanho do escritório. Hoje, o meu escritório é um escritório mais enxuto, tem eu mais 2 arquitetos. Um arquiteto que cuida da parte de interiores e outro que cuida da parte executiva. E também tem um terceiro que a gente acaba contratando sob demanda, né? Mas essa é a realidade hoje. Daqui 5 anos pode ser algo completamente diferente. Eu tenho uma equipe grande
e esteja muito mais na direção do escritório. Mas hoje, o meu papel especificamente, ele fica muito mais na parte criativa e atendimento ao cliente. Ao cliente. E, claro, o acompanhamento nas obras sempre que necessário também. Mas o foco principalmente no atendimento ao cliente e na parte criativa. Parte criativa porque é a assinatura do escritório. Sim. Então, é a parte mais difícil de ser delegada. Porque, basicamente, você tem que encontrar uma pessoa com a mesma visão. Ou uma pessoa que está há muito tempo te acompanhando ali, que entende o seu design e consiga replicar isso, né, dentro do escritório. Agora, as outras partes, ela é mais delegável, que basicamente depois que o projeto é aprovado pelo cliente, ou seja, a parte criativa que eu fiz, vem toda a parte burocrática, né, detalhamento e tudo mais. Isso é processo, né, isso é um checklist, a pessoa vai pegar aquilo e vai replicar, né, que é o momento que a gente está hoje. Sim, legal. Sinop vive um dos maiores ciclos de crescimento imobiliário, como a gente estava falando nós dois aqui antes do podcast, né? Como que você percebe essa transformação? Como você tem percebido isso? Olha, eu acho que essa transformação ela é notável pela quantidade de lançamentos imobiliários que a gente tem. Isso envolvendo a verticalização, quanto os condomínios horizontais também. E a qualidade desses condomínios, né? Você vê prédios assim, muito refinados, né? Com propostas que há 10 anos atrás eram impensáveis para Sinop. Então a gente vê o amadurecimento realmente do setor, que como consequência vem justamente da necessidade que os próprios clientes, né, entendam, né, que eles necessitam. Porque isso tudo é criado baseado em um perfil de cliente, correto? Então eu vejo por conta desses lançamentos. A gente teve recentemente o Amor, a Aquarela da Mata, que foi o penúltimo, né, condomínio a ser lançado pela JMD. Um sucesso, já tem alguns projetos lá, casas para vendas, enfim, um condomínio com uma média de casas muito boas. O Amor, que vai ser o carro-chefe deles, o condomínio de altíssimo padrão, terrenos grandes, certamente teremos projetos incríveis lá. E várias outras incorporadoras de fora, né? Você tem como, por exemplo, o Mediterranée, que se eu não me engano são empreendedores do Sul, que estão investindo aqui. Lores também, que eu acredito que são de lá. E recentemente também inaugurado o Oásis da Amazônia, que para mim, naquela proposta, é a melhor proposta que a gente tem no estado e muito bem posicionada a nível nacional. É uma coisa realmente impressionante. Você disse uma coisinha ali antes de dar continuação na sua frase, que antes não podia. Você sabe explicar para a gente o motivo desse não poder antigamente de ter as verticalização, o aumento que teve da verticalização aqui em Sinop? É uma consequência do plano diretor. A realidade de Sinop antes, né, alguns anos atrás, era completamente diferente. O plano diretor foi considerado um crescimento específico, né, então prédios eram muito pontuais, né? Com a demanda crescente da cidade, muitos condomínios horizontais e os investidores chegando cada vez também com essa demanda, a necessidade fez com que a gente houvesse uma alteração no plano diretor para possibilitar esses investimentos, né? Eu acho que é o crescimento natural do mercado. O plano diretor ele foi aprovado, se eu não me engano, o ano retrasado, não foi? Uma alteração nele foi recente. Foi, mas antes do plano diretor, porque não era só o plano diretor que não tinha isso também, mas a cidade por um todo, né, ela é uma cidade muito arenosa. Sim. E aí o que acontece? A fundação se tornaria um investimento muito caro, né? Então eles tiveram que mudar a cultura para eles conseguirem entender que a cidade ela tem espaço e ela precisava também da verticalização, né? Foi onde que eles tiveram que ter uma outra cultura para poder, até mesmo porque, implantar o próprio plano diretor, né? Eu acho que isso realmente que você falou foi um ponto importante, porque além do plano diretor, um dos pontos que limitavam também era a questão financeira. Não a questão financeira, mas é o fato das pessoas não ter a confiança de fazer o investimento necessário para viabilizar esses lançamentos, por acreditarem que o mercado não tinha capacidade para absorver esses investimentos, né? Então você tinha essa problemática do solo ser muito arenoso, ser um solo que precisaria de um reforço estrutural muito grande e levaria muito custo do lançamento, e quem iria consumir? Você não tinha esse amadurecimento do mercado. Conforme os lançamentos forem acontecendo, o sucesso dos lançamentos mesmo, eu falo assim, não é uma coisa que aconteceu de um ano para o outro. Não. Você vê uma crescente. Precisou de um Hoje primeiro corajoso. Um prédio de 10, depois foi indo. Foi. E as pessoas entenderam que o mercado tinha capacidade para absorver. Que a gente tinha clientes que realmente valorizavam isso, que eles poderiam investir. E o último exemplo
dessa capacidade econômica e da valorização da nossa região no setor imobiliário, desse bom gosto, né, das pessoas aqui, foi o lançamento desse prédio Raízes ali. Sim, que a fundação se compara com o Sena Tower em Balneário Camboriú. É impressionante. Mas ninguém faria um investimento desse se não houvesse um grande estudo por trás, comprovando que há um retorno e que as pessoas buscam isso na nossa região. Né? Então, todo investimento ele tem que gerar uma margem líquida, aos olhos humanos, fantástica, né? Exatamente. Eu acho que antes dessa cultura se abrir e começar uma nova era, um novo tempo, o que eles tinham na mente pela cidade ser arenosa, eu acreditava que seria isso. Pelo gasto, custo com a fundação, eles teriam que perder uma margem muito grande na hora da venda, talvez, né? Então... Sim, exatamente, né? E esse foi um termômetro. Eu acredito que, naturalmente, eles entendendo que os clientes têm capacidade, você vai investindo um pouco a mais em cada lançamento, trazendo diferenciais, porque os diferenciais impactam o investimento. Então, Sim. Chegava uma pessoa, lançava algo melhor. Especificamente quando começou a chegar esse investidor de fora. Foi um impacto muito grande quando chegou esses incorporadores de fora. Trouxeram novidade, obrigaram que as empresas tradicionais e pioneiras daqui se mexessem também. A concorrência ela é muito boa nesse sentido, né? Então, hoje você tem empreendimentos que você não sonhavam com isso alguns anos atrás, né? E trazendo um pouco até para a realidade residencial, que é onde eu projeto mais, há 10 anos atrás, se a gente pegar as primeiras casas do Carpe Diem, as primeiras casas do Mondrian, você vê uma diferença muito grande em padrão de acampamento hoje, né? E não é porque as pessoas não tinham condições, não. Simplesmente não havia cultura de investir em certos itens que hoje é essencial. Né? Você olha as primeiras casas do Mondrian, até do Carpe Diem, que é bem mais recente, né, do que o Mondrian, mas você vê uma evolução muito nítida, né? E hoje você vê mais ainda uma evolução. Mas, por exemplo, você vai no Mondrian, você vê casas muito grandes. Sim. Mas você entra dentro, você vê que mesmo naquele período, né? Mesmo para aquele período, ela poderia ter sido melhor. Tanto em questão de projeto quanto usar acabamento. melhor os espaços, você fala, né? Exato. Só que naquele período, os clientes mais valorizavam era a mão de obra. Nem o arquiteto ele era tão valorizado assim. Eu acho que até hoje ainda não mudou-se tudo que teria que mudar em questão da mão de obra. Ainda tem esse... Eu falo que é até não chega a ser um preconceito, mas seria algo assim que eles teriam que ter uma visão maior. Eles olham ao redor tudo e eles esquecem do principal, que é a mão de obra, o profissional da construção civil, né? Então, tanto é que antes de você, como você disse, Mondrian, quando lançou, naquela época vieram arquitetos de fora do estado, né? De fora do Brasil. Tinha gente que construiu casa ali com um arquiteto lá de fora porque não acreditava nos próprios que tinha dentro da cidade, né? Então, eu acredito que o que fez mudar isso foi a concorrência daquilo, de uma arquitetura e outra. Que nem você falou, você trabalha hoje mais com o clássico, né? Não. Com a modernização. Arquitetura Moderna. Então, hoje, as pessoas, o que eles viram? A modernidade, ela vem chegando de um jeito com o mundo digital, que eles tiveram que se opor, que eu falo que deu uma concorrência. Então, cada um quer ter uma arquitetura mais... né, bem projetada do que a outra, né? Então, eu acho que para o mundo dos arquitetos, o que fez crescer Sinop em relação a isso foi essa concorrência de igualdade, de ter coisas diferentes mesmo aqui dentro. Exemplo, as pedras, né? Que o povo hoje gosta de fazer as fachadas, as piscinas, até mesmo dentro de cozinhas você vê paredões de pedras e vocês sabem que aquelas pedras ali, algumas são feitas, mas muitas delas são pedra mesmo, né? Sim. Volta àquele ponto, a concorrência é boa por conta disso, ela faz com que você saia da zona de conforto. Isso mesmo. Né? Isso para qualquer setor. O meu é exatamente a mesma coisa, para a arquitetura. Vou te dar um exemplo, eu já tenho projetos hoje em 6 estados. Por quê? O que motiva uma pessoa, por exemplo, os últimos 2 projetos que eu fiz foram para o estado do Acre e a cidade de... Agora não me recordo agora. Mas, enfim, foram 2 estados recentemente. Mas, basicamente, esses investidores encontraram o meu perfil no Instagram, entraram em contato e simplesmente, chegando em um entendimento em relação à parte financeira, contratual, a gente iniciou o projeto. Né? Mas o que motivou ele a me contratar numa distância tão grande?
certamente foi a autenticidade, a diferenciação que ele não encontrou na cidade dele. E como hoje a informação ela está muito acessível, os clientes têm um acesso muito fácil ao Pinterest, que ele vê um monte de referência em várias partes do mundo, e se ele tem condições financeiras, ele vai atrás de alguém que consiga trazer para a realidade dele aquela referência criativa, né? Aí ele vai procurar arquitetos que sejam parecidos. Aliás, esse arquiteto tem um estilo parecido com essa casa que eu quero. Aí entra em contato, né? Se identificou com um profissional, é fácil você chegar num alinhamento. E hoje, a pandemia, principalmente, acelerou muito isso, essa questão da contratação à distância, reuniões por videoconferência, né? Eu já fazia isso antes, quando ela veio e as pessoas não podiam sair de casa, evitavam sair de casa, na verdade, para fazer uma contratação, evitavam isso. O Instagram bombou, né? O mercado de arquitetura bombou nesse período e quem estava bem posicionado aproveitou. E foi onde eu consegui crescer com esses projetos em outros estados, né? Então isso novamente reforça, né, a importância da gente estar bem posicionado, você ter autenticidade, você ter o seu diferencial, porque se você não tem, outro vai tomar a tua posição. A sua primeira linha de frente hoje, no caso, digitalmente falando, é o Instagram? Vem através do Instagram? É o principal, o Instagram. Porque as pessoas, em sua maioria, é a rede social mais utilizada hoje. Sim. E principalmente para vendas, a mais utilizada hoje. Só que a gente vende algo muito mais como inspiração. É um sonho, né? Você não vende algo ali, um anúncio muito direto, né? É sempre através da inspiração, mostrando o teu dia a dia e tudo mais. O cliente se conecta contigo, ele se identifica contigo, ele gosta da tua rotina, ele gosta do teu perfil, se identifica com um projeto, né? São várias camadas, né? Não é só identificar com o projeto. O projeto ele é o primeiro. É onde ele vê no feed dele ali, ele começa a acompanhar. Quando ele começa a acompanhar, ele tem acesso ao meu mundo, basicamente, né? Então ele vai ver ali os depoimentos do cliente, ele vai ter acesso ao meu dia a dia que eu mostro nos stories. E aí, depois de algum tempo acompanhando, ele ganha confiança, né? Ele entende que eu sou um profissional confiável, ele entra em contato. Aí ali a gente já quebrou várias barreiras ali através do perfil. Uhum. Depois que entra em contato, a gente marca uma reunião. E nessa reunião eu vou apresentar de uma forma detalhada e de uma forma organizada como ele sai do ponto A ao ponto B no desenvolvimento de um projeto. Ali eu tiro todas as dúvidas dele, especialmente no como funciona um projeto à distância, né? E no caso de um projeto aqui em Sinop, basicamente a reunião é no meu escritório. Então ele tem acesso à experiência dentro do meu escritório. Presencial. Exatamente, né? Presencial. Que é um pouco mais fácil você fechar presencialmente, né? Porque o cliente está te vendo, é uma situação diferente. Mas o processo, ele é o mesmo. A única diferença é que um é presencial e o outro é online, né? Depois que a negociação é feita e a gente chega em um acordo, aí inicia todo o desenvolvimento, né? Aí a gente tem acesso a muitas referências, muita conversa para chegar na conclusão desse projeto e na expectativa desse cliente. E esses projetos que você faz para fora do estado, como é que fica a continuação dele? É tudo online mesmo? Ou você contrata gente lá da cidade, a prestação de serviço para estar indo em loco? Como que funciona essa parte? A boa parte é feito à distância. A gente cria um grupo oficial no WhatsApp, onde a gente tem os envolvidos que vão direcionar as aprovações do projeto, que normalmente é o casal ou no máximo alguma pessoa a mais ali quando é investidor. Mas, basicamente, muita coisa é tratada ali. Quando o projeto ele é concluído e é iniciada a obra, a gente tem um outro grupo que envolve daí o cliente e o profissional que vai estar à frente da execução. Uhum. E ali a gente vai discutir mais coisas relacionadas à obra, né? Então, ali a gente pode marcar reuniões de videoconferência para discutir algum ponto específico. O executor pode simplesmente mandar alguma informação ali, a gente responde ali na hora. E em caso de necessidade, a gente ter que fazer uma viagem até o local da execução para realmente tirar uma série de dúvidas de etapas que vão chegar a ser executadas, né? Ou também conhecer parceiros que vão trabalhar nessa obra, se aproximar desses parceiros, aí a gente pode fazer uma viagem. Essa viagem muitas vezes pode estar embutida no combinado com o cliente, pode ser uma viagem que eu tomei a decisão de ir também, ou pode ser um extra que o cliente vai me pagar porque é uma necessidade que ele precisa, mas que talvez não estava no acordo prévio. Tem várias situações ali, mas o ponto boa parte das situações são resolvidas à distância. Na verdade, dos projetos que eu fiz para fora, das casas que foram concluídas, nenhum ainda precisei ir pessoalmente. A gente está cogitando ir para Palmas, em Tocantins, lembrei, que era o segundo estado, porque o cliente está querendo fazer um evento de conclusão da casa.
né? Que a gente chama de open house. Ele chama alguns parceiros que trabalharam na construção dessa casa, um canal de mídia e divulga essa casa e depois pega esse material e usa nas mídias para divulgar, para corretor e tudo mais, para valorizar o imóvel, trazendo uma visão do arquiteto e uma visão deles como incorporadora também. Que bacana. É bem legal. E nós estamos falando sobre o crescimento aqui da nossa região. Na sua visão, o que impulsiona esse crescimento? O que impulsiona o crescimento da nossa região, sem dúvidas, a nossa economia, que hoje até está um pouco diversificada, mas que, sem dúvidas, o agro tem um papel fundamental, né? Então, a gente tem uma economia aqui muito resiliente, porque esse setor que a gente torce para que sempre caminhe muito bem, boa parte dos recursos dele é diversificado no setor imobiliário, né? E também, além disso, a gente tem outros setores, né, com grandes empresários aqui que também acabam diversificando no setor imobiliário. Eu falo assim, a cidade, Sinop é uma cidade que traz muita oportunidade. E as pessoas que crescem aqui com suas empresas acabam retribuindo para a própria cidade, né? Você reinveste na cidade porque você confia nela. Ela te dá essa possibilidade, porque você cresceu nela. Sim. Então você vai continuar crescendo, reinvestindo e gerando mais oportunidade de negócio também. E você acha que essa oportunidade que traz para dentro de Sinop a todos que estão construindo num todo, vamos colocar em todas nos seus projetos, você acha que literalmente, realmente essas pessoas estão usando o comércio de Sinop para poder fazer e construir aquele sonho, aquele desejo de ter aquela casa, está vindo de Sinop? Você acha que está tendo essa diferença? Ou você acha que o povo ainda busca muito fora daqui material, mão de obra, por não confiar talvez na própria cidade? Muito daqui. Eu acredito que 80% das casas ou mais, os insumos, os materiais, todos eles são comprados da nossa região mesmo aqui, da nossa cidade. Até porque, para muitas coisas que você opta por comprar, se você opta por comprar de fora, ou eventualmente faz a comparação, você vê que o custo ele sai mais elevado. Porque envolve frete e várias outras questões de imposto para chegar até aqui, a depender. É claro que situações pontuais acontecem, sim, naturalmente. Algumas construções minhas, especialmente para investidores, o cliente acaba, até porque ele vive disso, então ele acaba pesquisando muito ao redor do Brasil fornecedores. Ele acaba encontrando um ou outro que, a depender do estágio da obra, é interessante fazer uma compra pontual. Isso acontece muito com pedras naturais, investimentos pontuais ali. Mas a maioria é daqui de Sinop, né? E alguns ainda reforçam a importância de valorizar as empresas locais. Eu tenho clientes que falam assim, não, eu tenho opções para comprar um pouco mais barato fora, mas eu vou comprar aqui. Eu vou retribuir a oportunidade que eu tive, eu cresci aqui. Tem gente que tem bastante essa consciência, outros nem tanto. Os que têm essa consciência, a gente fica feliz, né? Mas tem claro, muitos ainda que precisa mudar essa consciência. Tem bastante, mas eu vejo que, assim, pelo menos dos meus clientes, eu vejo que muitos deles, dos clientes meus que eu tive a oportunidade de fazer casas para investimento aqui, em sua maioria, não todos os itens, mas a maioria acaba pegando da própria cidade, da própria região, valorizando o nosso comércio local. A construção civil, quando eu puxei essa porcentagem que eu coloquei aqui, que você perguntou hoje, eu baseei tudo dentro de Sinop. Eu nem puxei, por exemplo, Lucas, Sorriso, Mutum, que a gente sabe que depende desse eixo aqui, e Sinop acaba movimentando por essas duas cidades também existir, né? Que o foco maior fica aqui, mas é que nem você falou, a centralização dos moradores, né? Mas se você for pensar em questão de fomentação, Sorriso fomenta em questão da agricultura mais do que a Sinop, se você for olhar, né? Acredito que sim, porque é uma cidade que há menos comércios do que Sinop, que cresce bem menos do que Sinop, em termos de, se a gente pegar a porcentagem que Sorriso cresce anualmente, Sinop é maior. Sim. Só que a renda é mais concentrada. Eu falo isso porque hoje eu tenho projetos em Sorriso e por casa as pessoas investem mais, só que o volume é menor. Aqui você tem um volume maior de casas de médio padrão. De pequeno e médio, né? Pequeno e médio padrão. Você tem um volume maior. Só que em Sinop em Sorriso, você tem um investimento maior dos clientes do mercado de alto padrão. Padrão também, né? Isso, por exemplo, lá é muito comum você encontrar casas de 8, 10 milhões nos condomínios. Casas de 800 metros, 700 metros, 500 metros, super comum. Você entra lá no Arboreto, que é onde eu tenho um projeto, você vê casas na média são assim. Aqui em Sinop,
já não é tão simples. Você entra nos condomínios, você vê sim, mas você não entra assim e tem uma visão de muitas casas assim. É uma ou outra, e quando tem, ainda todo mundo tá sabendo quem tá construindo. Uma casa de 1.000 metros aqui vira um evento. Só que quando você olha a cidade como um todo, ela cresce muito mais, né? Gira muito mais, traz mais oportunidades, né? E eu acho que esse é o ponto mais importante. Na verdade, ela ficou a central, né? Ela centralizou tudo, o planejamento, ele ficou, bem dizer, 80% dentro de Sinop, né? Exatamente. E esses imóveis valorizaram cerca de 17%, como eu havia te dito, né? E ainda, você acha que ainda há espaço para valorização? Entre 2026 para 2027, você ainda acha que tem esse espaço de crescimento ainda para, principalmente na verticalização? Eu acredito que sim, até pela correção da inflação, né? Os imóveis naturalmente já se corrigem ali. Mas é claro que não tanto quanto se a gente estivesse em outro cenário, né, de uma política principalmente mais favorável para o nosso setor. A gente teria uma situação melhor. Mas imóvel, historicamente, com raríssimas exceções de momentos, ele corrige pela inflação e um pouco mais. E na nossa região, onde a economia é um pouco mais resiliente, justamente por conta do agronegócio, que mesmo nesse momento, onde o mercado está um pouco mais... como é que eu posso dizer? O mercado está menos pujante do que anos atrás. Mesmo nesse momento, é uma economia que está muito saudável ainda, né? Eu vejo pelos meus clientes, né? A maioria deles teve uma boa safra. E esse dinheiro... Eu acredito que isso ainda esteja preso um pouquinho mais por causa da insegurança, né? Então, é que nem você acabou de dizer, a gente falando, né, da nossa política no geral, tem muita gente insegura, sem saber aonde que vai dar isso, né? Então, é um risco que se corre. Então, na verdade, a cidade não está errada. Ela só está esperando ver que bomba que vem por aí, né? O mercado, ele caminha onde há confiança, né? Então, eu não acho que o mercado está sem capital. As pessoas estão com dinheiro, né? O agronegócio, em sua maioria, é claro que a gente tem um problema ou outro, né? A gente vê algumas quebras acontecendo em grandes empresas, mas, no geral, pelo menos que chega até mim, eu vejo que eles têm tido um bom aproveitamento, né? Dos seus investimentos. Só que, no momento de diversificar, que é o ponto que a gente estava falando, a pessoa pensa duas vezes. Porque a segurança, nesse caso, ela vem em primeiro lugar. Tipo, a pessoa tem o receio de fazer um movimento errado e o mercado simplesmente virar, ele ter uma próxima safra ruim, e aí ele tem que ter o respaldo de passar por esse momento de uma forma tranquila. Se a gente tivesse uma outra situação de um mercado onde você pode confiar e ter certeza que não vai ter nada de muito diferente para acontecer, ou seja, uma previsibilidade, né? Tipo, as taxas vão continuar diminuindo, tudo vai continuar caminhando bem, certamente a realidade era outra. Né? As pessoas estariam investindo mais, arriscando um pouco mais, e o mercado como um todo estaria se beneficiando disso, né? Sim, e nós estamos aí numa grande modificação, que nem você falou, nas taxas, né? A gente está chegando aí na atividade do tributário aí com bastante complicação, então a gente não sabe ainda o que vem pela frente, né? Então, eu acredito que o bom investidor hoje, ele, que nem você falou, ele tem, mas ele está planejando de que forma usar o que ele tem, porque a gente não sabe o que vai ser daqui 2 anos, porque está tudo em processo de instalação. Exatamente. Né? Ninguém ainda falou assim, funciona assim, se você quiser assim, se você não quiser, não tem outra opção, é essa. Não, a gente não está, a gente está em adaptação de toda essa mudança que está tendo na parte tributária também. Né? Muitas mudanças, tem mudança política, mudança tributária. Na verdade, assim, infelizmente o Brasil ele sempre teve muito insegurança, tanto na parte jurídica, parte tributária. A gente realmente, a gente tem que se orgulhar muito dos nossos empresários, das pessoas que realmente fazem a coisa acontecer, porque você nunca tem certeza de nada. É verdade. É tudo muito incerto. Quando você pega 4 anos bem alinhado assim, é onde você explode normalmente, você confia, vai, né? Acredita e faz acontecer. Mas, no geral, é sempre ali arriscando com pés no chão, né? Voltando um pouquinho para dentro da sua arquitetura, a gente vai falar um pouquinho agora de sonhos, né? Então, pelo que eu andei dando uma lida, uma estudada antes de falar com você, porque a gente tem que entender um pouquinho a mais do que você faz. Eu estou no ramo da construção civil já tem mais de 20 anos. Mas sempre no lado bruto da coisa, né? Então, sempre no canteiro de obra, no chão de fábrica, então, o lado oposto, né?
E aí eu fiz uma jogadinha de perguntas aqui agora, que eu vou fazer a primeira e as outras eu tenho certeza que você vai levar no bate-papo sem nem eu precisar perguntar. Construir começa quando compra o terreno ou antes disso? Então, quando uma pessoa pensou em ter uma casa, você acha que ele tem que ter primeiro o terreno para depois pensar, ou ele tem que pensar no estilo que ele quer para depois ter o terreno? Tem que pensar antes, sem dúvidas. A definição do terreno vem de acordo com o sonho da casa dele, né? Então, por exemplo, essa pessoa quer uma casa com a fachada bem imponente e alongada. Se ela compra o terreno primeiro, ela tem que adaptar a casa ao terreno. Se ela não comprou o terreno, vai comprar um terreno de acordo com os objetivos da casa dele. E aí é onde entra também o papel do arquiteto na assessoria, né? Apesar de que muitos clientes ainda vão e compram o terreno na frente, mas sem dúvidas... Eu acho que é a grande maioria, né? A maioria, mas sem dúvidas aqueles que procuram o profissional antes de comprar o lote, igual aconteceu comigo recentemente esse ano, umas 3 oportunidades, eles têm realmente a possibilidade de ter um projeto de acertar mais, muito né? mais bem alinhado com o sonho da casa dele, com o estilo da casa dele, né? É a maneira mais correta, mas eu entendo que não é todo mundo ainda, até por uma questão de oportunidade. Às vezes a oportunidade aparece, você não tem tempo ali para estar indo atrás de um profissional, né? Mas se há possibilidade, é o mais recomendável. E você acha, tipo assim, quando você tem uma entrevista com um cliente, de que forma que você conversa com ele em relação a ter primeiro a ideia para depois o terreno? Como que você aborda, de que forma? Se eu tenho a oportunidade de conversar com o cliente e ele não adquiriu o terreno ainda? Então, se eu tenho a oportunidade de conversar com o cliente e ele ainda não adquiriu o terreno, as ideias ainda estão sendo amadurecidas na cabeça dele, a gente tenta entender isso através do briefing. Então, por exemplo, o primeiro contato do cliente, normalmente, ele é muito objetivo. Estou interessado no seu trabalho, gostaria de fazer um orçamento. Normalmente é assim. No curto e no grosso. É bem curto. Alguns detalham um pouco mais, falam que conheceu através do Instagram, mas no geral é bem curto. Aí cabe ao profissional filtrar. Hoje eu faço uma série de perguntas, primeiro para entender se eu posso ajudar ele. Porque às vezes ele entra em contato, ele fala assim, Rodrigo, eu quero construir uma casa de 50 metros quadrados num condomínio X. Eu não trabalho com casas com metragem tão pequena assim. Aí já entra em outro perfil de profissional, que é aquele que a gente conversou, que vai ter um fluxo maior, vai conseguir até atender ele de uma forma mais adequada. Agora, quando ele responde e eu entendo que eu posso ajudar ele, por exemplo, uma casa de 300 metros no condomínio X, com essa necessidade, essa quantidade de quartos e tudo mais. Quando eu recebo essas características, eu já entendo. Não, ok, é uma casa que pode ser de médio e alto padrão e eu posso ajudar ele. Aí a gente caminha daí para agendar a reunião. Quando a gente agenda a reunião, aí eu vou passar para um briefing mais detalhado, né? Que é realmente entender em mais detalhes, fazendo outras perguntas, a necessidade dele, o quanto ele quer investir, se ele já tem o dinheiro necessário, se vai ser por financiamento, se não vai. Tudo isso buscando entender o momento dele, o que ele sonha e qual o caminho que eu vou percorrer para poder realizar o sonho desse cliente, entende? Então, basicamente, a gente tem um briefing para poder entender isso. Dependendo do estilo da casa que o seu cliente queira, você acha que a terraplanagem desse terreno, até isso, ele impacta na hora de você conseguir convencer ele das coisas que ele quer? Do estilo de casa? Sem dúvidas. Então, vamos supor que ele não queira gastar muito, ele quer uma casa sem degraus, e aí as possibilidades que chegou para ele, por exemplo, foram terrenos com declives acentuados. Por exemplo, esse projeto que eu fechei em Rio Branco, no Acre, no condomínio Alphaville. Rio Branco, Alphaville Palmas, na verdade não foi. Basicamente, foi um dos meus primeiros projetos foi o meu primeiro projeto com essa quantidade de declive. O terreno tinha 3 metros de declive, né? Só que ali o cliente estava todo ciente. Antes dele comprar o terreno, ele me mandou o terreno, me falou o que ele queria fazer, perguntou para mim se realmente a gente conseguiria fazer uma fachada ampla e tudo mais, apesar do declive. Eu falei para ele que o declive ele não é ruim. Ele só vai ser ruim se a sua expectativa de construção não estiver alinhado com as possibilidades criativas do projeto, né? Então, como a gente alinhou isso antes, tem sido um processo muito tranquilo, né? Então, sim, impacta, né? O cliente, quando ele traz a informação e ele não adquiriu o lote ainda, eu consigo auxiliá-lo na melhor escolha para a necessidade dele. Entende? Então, a depender do que ele me passa, eu vou falar, não, essa não é uma boa oportunidade, essa aqui é mais adequada por esse motivo. E esse declínio que você fala, dessa construção que você projetou, era pedras ou só declínio de terra mesmo? Era só, nessa casa específica,
era só um declive acentuado mesmo, porque o condomínio é região montanhosa, de relevo, na verdade, né? Então, todos os lotes dessa quadra, eles tinham esses 3 metros de declive profundo, né? Então, você tem uma série de normas que dizem como que a casa ela tem que ser implantada em terrenos dessa forma. E é bem mais complexo de uma casa plana, né? Que é muito mais simples de você começar em termos de fundação. Até no investimento implica, né? Você vai gastar aí entre 10% a 20% a mais, a depender da característica e o quanto você vai ter que fazer em movimentações nesse solo para adequar ele a um projeto. Em Sinop até nisso tem essa vantagem, né? Que nós estamos numa cidade totalmente plana. Sem dúvidas. Eu acho que o maior declive que eu peguei em Sinop foi 1 metro. Foi no Platini ainda, em uma região muito específica ali. Mas quando é pouco assim, a terra totalmente ali, ou às vezes cria um detalhe num projeto específico que já está resolvido. Nem chega a ser uma dificuldade. Sim. E quais são os pilares fundamentais de um bom projeto arquitetônico? Os pilares fundamentais de um projeto arquitetônico é a implantação, você considerar, isso é o início de tudo, né? Você considerar o terreno, de acordo justamente com a característica que o cliente quer essa casa. Na implantação, considerar insolação, onde o sol nasce, onde ele se põe. Fundamental para a gente direcionar o posicionamento da área íntima, social. Poderia colocar também, sem sombra de dúvidas, a parte estética, né? É o que a gente estava falando sobre a autenticidade. Você equilibrar estética e funcionalidade para você ter realmente um projeto bonito e que funcione. A funcionalidade, que é uma casa que você pega a planta, você consiga entender ela, tem um fluxo simples e objetivo, não tem aquela complexidade, com os espaços bem aproveitados. Como você disse, existem casas de acima de 300 metros quadrados que têm os espaços totalmente usados errado, né? Existem as casas menores com espaço bem, com uma melhoria de funcionalidade mesmo nela e que ela é bem mais habitável do que essa grandona sem ter esse jogo, né, de ter ela planejada mesmo, né? Tem. Aqui em Sinop já teve alguns clientes que optaram pela minha contratação porque no momento que eles estavam buscando uma casa para comprar, porque o cliente, quando ele busca uma casa para comprar, ele está com pressa para mudar e tudo mais, não quer encarar ali 1 ano e meio, 2 anos de obra, então ele acaba optando pela compra, mas nem sempre ele vai realmente encontrar um imóvel que vai suprir as necessidades deles. 100% é muito raro acontecer. Sim. Às vezes ele compra ali, mas uma coisinha ou outra ele vai ter que mexer, desagrada, mas no geral acaba comprando. Só que tem pontos muito específicos que é aquela situação que não há acordo para o cliente. Eu falo assim, é uma suíte, por incrível que pareça, os clientes acabam visitando uma casa que eles gostam da fachada, gostam do tamanho, gostam do quarto dos filhos e entra na suíte, parece que é o quarto de um filho. Pequena, apertada, pouco espaço de circulação, a suíte tem que ser ampla. Numa casa, quando a gente tem possibilidade de fazer uma casa com uma metragem, onde a metragem não é um problema, todos os espaços vão ser muito confortáveis. Mas a maioria dos projetos, principalmente no setor de médio padrão, você acaba distribuindo os espaços por prioridade. O que é mais importante para o cliente naquela casa, na maioria? É as fachadas, parte social, espaço gourmet. Os quartos, principalmente. E o quarto, né? principalmente o quarto do casal. O quarto dos filhos, ele é importante sim, ele tem que estar funcional, mas os filhos em algum momento, eles vão deixar de morar com os pais, né? Sim. Então eles acabam priorizando outros espaços, e claro que esses têm que ficar bem também, mas a metragem é limitada, você acaba tendo que priorizar. E os clientes acabam não encontrando isso, né? Tem um espaço gourmet muito bom, mas a suíte é apertada. Ou a suíte é ampla, o espaço gourmet não está interessante. Ou a piscina está muito apertada. E esses são os pontos chaves para a escolha do cliente na compra de uma casa. Onde ele acaba optando por fazer um projeto, encarar ali 1 ano e meio, mas poder personalizar do jeito dele, principalmente... E quando a gente fala no funcional, o funcional para mim, ele não vai ser o funcional para você, né? Então, cada um tem o seu estilo, né? E isso é muito particular, né? De realização. Sem dúvidas. Por isso que a gente trata muito no atendimento aos nossos clientes, a gente reforça a exclusividade dos nossos projetos, né? Os projetos são personalizados. Cada família, cada cliente tem uma necessidade que, por mais semelhantes que algumas são, mas as poucas mudanças resultam num projeto completamente diferente, né? Acho que o cerne do alto padrão é você ter a tua casa única, projetada de acordo com a tua rotina,
né? Eu falo assim, poucas coisas é certo ou poucas coisas são erradas na arquitetura. Eu considero errado uma casa que é implantada de forma inadequada, não considerando a insolação. Mas o briefing do cliente a gente organiza da melhor maneira possível, porque ali está a essência dele. Você, como um profissional arquiteto, você acha que você tem que primeiro conhecer a família, o seu cliente, para depois você começar o projeto? Ou depende da aceleração que o cliente queira? Como que funciona isso você como profissional? Sem dúvidas, primeiro, a realidade da família. Como eles vivem, o que é mais importante para eles na casa. A rotina deles é importante na hora de planejar. A rotina deles, qual o ambiente que os filhos gostam mais, o que eles gostam de brincar. Tudo isso vai definir o planejamento da casa. Que muitas vezes eles chegam já com uma ideia bem evoluída, porque vamos ressaltar que o cliente que quer construir uma casa, ele não decidiu construir do dia para a noite. Ele está muitas vezes ali anos pensando naquilo, né? Então ele já tem uma ideia mais madura, ele só está com isso de forma desorganizada na cabeça dele. Aí é onde a gente vai conversando, vai organizando essas ideias e chega num briefing, que basicamente é a necessidade dele em relação à casa. E a partir desse briefing a gente vai criar o projeto. E quando nós apresentamos a primeira etapa desse projeto, que é a planta baixa, ali ele vê a materialização de tudo que ele tinha pensado. E a gente tem a oportunidade de adequar isso de maneira pontual ali para deixar mais refinado e a partir disso seguindo para as outras etapas do projeto. Então, sem dúvidas, começa pela necessidade do cliente. Ou seja, cada cliente nasce um novo amigo. Exatamente, um novo amigo. Isso é legal. Casa bonita ou casa funcional? Nós estávamos falando justamente sobre isso, mas agora... Casa bonita ou casa funcional? Os dois, né? Você não pode ter só uma casa bonita, mas quando você entrar dentro dela as coisas não funcionam, é o que a gente estava comentando. Os clientes que buscam comprar casas, visitam 10, 20 imóveis e não conseguem chegar em algo que agrade, porque gosta da fachada, dentro de casa tem um ambiente apertado. E normalmente esses ambientes chaves, ambientes importantes na tomada de decisão de compra. Suíte, espaço gourmet, área social, espaço para os filhos, enfim. As famílias prezam muito por isso. Beleza, a casa funciona totalmente, a fachada é terrível. Não vai comprar, porque a fachada é importante para a valorização do imóvel. Se um dia ele quiser desfazer, será que ele vai encontrar um mercado para isso? Então, é muito importante considerar a fachada. Ela está seguindo tendência, modinha de momento, ou ela é uma casa temporal? Daqui 10 anos vai continuar atual, uma casa elegante? Isso tem que ser considerado. Então, o ideal é o equilíbrio dos dois. Eu tenho uma fachada elegante e eu tenho uma casa que funcione. Rodrigo, quais são os maiores erros que você encontra hoje? No mundo da arquitetura. No mundo da arquitetura? Se a gente for falar no geral, principalmente focado em depois que o projeto está concluído, sem dúvidas, são as casas que não há gestão de obra. O maior problema das construções está aí. É o cliente que confia e simplifica muito o processo construtivo. Ele acha que porque ele construiu uma casa mais simples, ele tem experiência e ingenuamente acaba cometendo um erro que vai custar muito caro, né? Porque uma casa sem um gestor de obra, só para você entender, o gestor ele é a pessoa que controla e é responsável pela construção. Em termos de hierarquia, ele fica acima do construtor que o cliente contratou, mesmo que eu indique o construtor. Ele é importante contratar um gestor. No escritório hoje a gente indica o construtor, a gente indica o gestor, porque eu entendo que o papel do arquiteto vai muito além da entrega do projeto. E hoje você tem uma grande quantidade de pessoas que você consegue indicar, porque a mão de obra aqui na cidade é muito escassa, não é? Um profissional principalmente. Uma grande quantidade não. Em alguns setores a gente não tem 3 empresas para indicar. A gente tem sim bons parceiros, pelo menos um de cada setor, de cada etapa da obra para indicar para o cliente. É claro que entre a gente indicar ele contratar, são situações diferentes. Às vezes ele pode não seguir essa recomendação. Mas é claro que quando a gente recomenda, é porque a gente tem uma experiência já há um bom tempo com essa pessoa, com essa empresa, com esse profissional, e a gente sabe que, mesmo que ele cometa algum erro, ele é profissional o suficiente para assumir a responsabilidade, corrigir o problema e ele não ficar sabendo muitas vezes. Porque o ponto de você ter bons parceiros numa obra, gestor, construtor, arquiteto alinhado, é que quando vir essas situações de desafios, essa situação seja resolvida sem envolver o cliente. Porque ele não precisa, na maioria das situações, ele não precisa estar envolvido. E quando não há gestão, ele está envolvido em tudo. E para quem não está habituado com uma construção, uma tempestade, um copo d'água vira uma tempestade, entende? Então a gente procura
fazer essas indicações para que o fluxo ele seja realmente contínuo, para que a experiência seja a melhor possível para ele em um setor em que é muito comum você encontrar as pessoas falando que obra só dá problema. A obra ela é complexa, mas por isso mesmo que você tem que ter muita consciência no momento da contratação do arquiteto, que é o primeiro profissional e o mais importante. Por que eu falo que é o mais importante? Porque é dele que vai vir toda a orientação para as outras etapas. Né? Desde a fundação até... A fundação nem tanto, porque eu vou indicar o engenheiro civil que vai calcular a estrutura dessa casa que envolve a fundação. Apesar de o que não é da minha responsabilidade, tem a minha indicação. Por isso que eu falo que é o profissional mais importante, porque antes do arquiteto, dificilmente o cliente ele vai pensar em qualquer um dos outros profissionais. Só que se esse arquiteto não for um profissional com esse nível de consciência, ele vai entregar o projeto e o cliente que se vire. Ele vai ter muito problema, sim. Muito mesmo. Até mesmo porque você vai construir, que nem a gente estava falando antes, né? Você vai construir algo para alguém funcional para aquela pessoa, né? Se você só entrega um projeto para essa pessoa, para ele se virar naquele jeito lá, você não pensou em como eles iriam habitar com aquela moradia, né? Então, é diferente de você fazer e viver aquilo que você fez. Então, pelo menos no conhecimento com o cliente, como você disse, que você tem a certa amizade com cada um deles, é sinal de que você projetou muito tempo antes de colocar ela para funcionar, né? Para ela se tornar uma funcional, né? E aí é onde que entra os profissionais, que eles estão ali só para fazer. Eles não estão ali para viver o dia a dia, para entender. Então, hoje você pega uma casa aí de alto padrão, que nem vocês fazem, muitas vezes eles pecam na coisinha mais simples do mundo. Vou dar um exemplo para você na hidráulica. Quantos problemas que a gente não vê por aí de uma simples hidráulica feita errada? Como é que você sai? Você tem que sair quebrando parede e contrapiso para poder consertar uma coisa que era para ser simples, né? Agora você imagina fazer isso depois de pronto, você morando na casa, sua família ali reunida. Ou com todo o acabamento terminado, que nem você falou pronto, né? Imagina aquele acabamento, o custo para fazer aquele acabamento e você sair estourando tudo, né? Então, realmente, o arquiteto tem que estar do início ao fim do projeto em ação. O maior custo que um cliente pode ter é contratar profissional por preço. Assim, não estou dizendo que ele precisa contratar os profissionais isso, mais caros, mas é muito difícil. Na verdade, não existe um profissional que vai prestar um bom trabalho e que cobre o menor preço ou que cobre muito barato, entende? Você tem que sim procurar profissionais dentro da tua realidade financeira, mas que entreguem minimamente um custo-benefício onde você consiga realmente ver, através de referências, um bom trabalho. Sim. Só que a gente sabe que isso aí é um trabalho que passa também da conscientização do profissional, de mostrar a importância do nosso trabalho, só que é entendendo também que você não vai trabalhar para todo mundo. É importante. Tem pessoas que não adianta, você pode ficar o dia todo falando da importância do arquiteto. Ele vai sair de lá e vai contratar qualquer pessoa. Tá tudo bem, essa pessoa não é para você, a gente não consegue abraçar o mundo. Mas os clientes que dão a oportunidade e confiam na gente, a gente procura entregar a melhor experiência possível, que envolve todo esse processo, que, como eu disse para você, vai muito além do projeto. Porque a gente sabe que quando há um problema, depois que a casa está pronta, depois que o investimento foi feito, é traumático a experiência, né? Então a gente tem muita consciência disso e tenta fazer com que o cliente possa ter um processo de construção fluido sem ter esse tipo de imprevisto. Na fase da faculdade, pelo menos na minha, eu acredito que de todos é igual, a faculdade ela não ensina a gente a administrar o nosso próprio negócio, né? Ela ensina você a ser um profissional naquela área. Mas a você projetar, você criar o processo, você colocar o seu negócio para funcionar, a faculdade não ensina. A mesma coisa eu falo para você que é o construtor. Então, pensando nisso, você acha que Sinop deixa a desejar em questão de cursos para esses profissionais? Você acha que eles deveriam buscar mais se profissionalizar na área que ele faz? Sem dúvidas. Vira e volta a gente procura alguns colaboradores para contribuir com o nosso trabalho, seja de maneira pontual, em algum projeto específico. E você pega currículos assim, que você vê que a pessoa ela ainda não sabe muito bem o que ela procura. Acabou de sair da faculdade. Acabou de sair da faculdade, teve os 5 anos para trabalhar e ter a experiência em um escritório. Não fez, por não dar a importância devida. E aí coloca lá uma série de programas e coisas assim, e você sabe que é impossível que ela seja boa em tudo aquilo. Entende? Então as pessoas estão muito distantes da realidade do que é a atuação profissional. Porque a escola da vida é a experiência em uma empresa, em qualquer área.
A faculdade te dá a teoria e cada vez, sendo bem sincero, mais fraca essa mais teoria. fraca, verdade. Porque Você vai eles lá só estão colocando. buscando vender aquilo, vira quase uma commodity, né? Isso. Vender a qualquer custo, impedir que o cliente tenha muitas reprovações para não ter a desistência e depois, tchau. Então tem que partir realmente do aluno. Se ele achar que essa faculdade é suficiente, cara, não vai caminhar para lugar nenhum no mercado. Eu, com a pouca experiência que eu tenho em questão dessa atividade da construção civil, toda vez que a gente vai fazer uma palestra, que a gente vai dar um treinamento relacionado à fábrica, né? Que você sabe que a gente tem a fábrica de argamassa, né? Sim. Então, em se falando nesses profissionais, quando um deles começa a falar que ele é o construtor, que ele começa e termina a casa, me dá até um certo tipo de medo, né? Porque a gente começa a se profissionalizar naquilo que a gente faz, a gente começa a perceber que você tem que ser bom em uma coisa 100% e depois o resto você acrescenta. Agora, você ser o profissional para você começar uma casa e terminar, vai dar merda. Não, com certeza, você não é bom em tudo. Aí o que eu falo, o que eu costumo falar? Porque eu encontro muitos pedreiros azulejistas e azulejista pedreiro. Eu falo, cara, ou você se profissionaliza numa área ou na outra. Um bom azulejista não vai ser um bom pedreiro. Ele não vai ser um bom mestre de obra, ele é um azulejista. Um mestre de obra não vai ter tempo de colocar o joelho no chão e fazer aquele trabalho que tem que ser feito assim, milimetricamente, né? Porque você tem que passar o pé e não pode enroscar num piso cerâmico, por exemplo. Então, eu acredito que para o profissional, se você é um arquiteto, não tem como você ser um arquiteto e um engenheiro civil. Você Muito tem que se difícil. profissionalizar numa área e até mesmo quando você é um arquiteto, você tem que ir para um lado. Por exemplo, você não trabalha com interiores, né? Trabalho. Minha especialidade é arquitetura e interiores. Mas Interiores. dificilmente você vai ver o projeto de uma balada no meu perfil, de um bar no meu perfil. Então, ou seja, cada Meu foco é acabamentinho, cada acabamento de uma obra é você que desenhou e você que colocou aquilo ali. Então, o que você faz, você tem que fazer bem feito. Agora, quando um profissional, que a gente encontra muito na área da construção civil, por causa disso, pela necessidade que eles encontram, eu acho que até economicamente falando, né? Que eles acabam sendo tudão, fazendo tudo, para eles conseguir passar a vida deles, né, no dia a dia, matando um leão por dia, que nem diz o outro. Isso aí é complicado porque, assim, a valorização do profissional está muito também alinhada em como ele se posiciona no mercado. Para você ser valorizado, você tem que ser especialista em algo, uma referência em algo. Se o cliente ele vê que você faz de tudo um pouco, você se torna um profissional genérico, porque, de fato, não tem como... Assim, pode até ter, mas são exceções. E ainda que sejam exceções, o mercado já enxerga de uma outra maneira. Até o autodidata, ele tem uma coisa só para fazer na vida bem feito? Como é que uma pessoa vai saber fazer tudo? E quando você é um profissional de área, você não consegue valorizar. Eu nunca vi uma empresa que consiga cobrar muito bem com vários serviços do mesmo setor ofertando ali. Especialmente no nosso. Arquiteto que faz engenharia, que faz interiores, que faz regularização, que faz barracão, que faz projeto não sei do que. Não vai rolar. Porque quando o cliente entrar no perfil dessa pessoa, tá tanta coisa, um ruído, não vai ter padrão de nada, aquele, não, mas aqui eu não consigo me identificar. Ele não criou a sua identidade, né? E eu acho que o arquiteto, ele tem que ter a sua identidade. Tem que ter identidade. E é um erro de muitos profissionais achar que quanto mais serviço você fizer, mais você vai conseguir agregar com o seu trabalho, mais remuneração você vai ter, porque você está colocando mais trabalho à disposição no mercado. Mas é o efeito inverso. A pessoa vai olhar esse monte de serviço e vai logo conseguir fazer uma análise que você não consegue fazer essa quantidade de trabalho direito, né? Você pode até fazer de projetos simples, né? Que não tem um alto grau de exigência. Mas quando a gente fala do alto padrão, onde o cliente vai investir 5, 10 milhões numa casa, a preocupação dele maior não é com o valor do projeto, é com o quanto ele vai investir na casa dele e quem vai ser o responsável por administrar financeiramente tudo isso. Então, esse é o cálculo de detalhe. Esse arquiteto, ele realmente tem capacidade de fazer um projeto que vai fazer sentido com esse valor todo que eu vou investir? Aí ele entra no perfil e tem muita coisa, muito ruído. Ele não vai pensar duas vezes, né? Fora que também, esse perfil de cliente, ele sempre vai com referência. Dificilmente ele contrata sem referência, né? E quando a gente fala de referência, você vai pedir a opinião de um amigo teu do mesmo padrão financeiro, ele vai ter contratado um profissional de destaque, de referência. Esse profissional é especialista em algo. Então, ser especialista é fundamental para que você cresça e seja bem remunerado em qualquer área. Lá na minha área, por exemplo, quando tem um pedreiro fazendo a parte de acabamento, que é os revestimentos da casa,
me preocupa bastante, porque esse pedreiro, ele não fez a mesma especialização do que o azulejista fez. Então, ele não vai saber usar o meu produto da maneira que é pedido pela norma. Ele não vai seguir uma normativa de como que é feito esse assentamento, porque as pessoas falam, mas é só assentar um piso, é só assentar um revestimento, uma fachada, isso é a coisa mais simples do mundo. Cara, se você não souber usar o material que você precisa usar, essa casa, esse acabamento, o que era para durar 10 anos não vai durar 3, você tem que ficar trocando, porque você colocou o material de forma errada. Muitas vezes o material não é ruim, mas dependendo da aplicação, você vai aplicar de uma forma errada e você não vai dar uma garantia que você precisa dar para o seu cliente, né? O que eu falo para os clientes é sempre tomar muito cuidado com profissionais que simplificam demais as coisas, sabe? Aquele profissional que tudo parece ser fácil. Não, mas isso aqui é simples. Não, mas isso aqui é simples demais. Não, isso aqui já tem um profissional. Não, pode deixar que isso aí a gente faz. Simplifica demais algo que é complexo, né? E quando a gente trata de construção civil, é muita coisa que envolve. São muitos prestadores de serviço que a gente passa e a gente precisa que em cada etapa da obra a pessoa realmente seja especialista naquilo. O que eu não entendo, eu tenho que ter alguém muito bom para oferecer. E alguém que possa falar tecnicamente como vai fazer aquilo e passar confiança para o meu cliente, né? Porque é aquilo que você falou. Uma vez que ele tenha problema futuro, é sempre mais difícil de resolver. É muito porque mais, você vai ser o arquiteto dele para toda a vida, né? Ele vai lembrar principalmente do arquiteto primeiramente. Sim. É muito mais barato você prevenir a tua casa, né, ali na fase da construção, do que você ter que corrigir esse problema lá na frente, que muitas vezes não tem como mais. A depender do problema que você tem na tua casa, uma fundação, uma infiltração que vem do solo ali, você tem que tirar todo o piso da casa para resolver. Aí você começa a calcular o investimento que tu fez, você vai fazer só uma reparaçãozinha ali, que no ano que vem vai mostrar esse problema de novo e vai conviver o restante do tempo que você morar na casa com isso. Então, a gente como profissional tem que também conscientizar, e isso parte até no processo de venda, para que as pessoas entendam, né, que a construção civil é complexa e você tem que realmente ter bons profissionais para te assessorar, não só no projeto, mas do início até o fim. Quando você faz o seu projeto, que você está convencendo o cliente, que ele já está sendo convencido em questão da sua projeção, existe muitos erros, porque ele vai perguntar para você, né, quanto que mais ou menos ele vai gastar na casa. Ele pede uma média, não pede? Pede, todos eles pedem. O cara pode ter a grana que for, mas ele não vai soltar a grana dele de uma forma sem ele saber o que vai dar no final. Quando você faz esses projetos, existe uma diferença grande de você voltar atrás, de você economizar bastante, ou da diferença nos projetos que você... Entre o que eu projetei e o que ele tinha previsto para investir. Vamos supor, eu investi lá tantos milhões na casa, mas aí acabou tendo que investir 1 milhão a mais ou meio milhão a mais, porque, né, existe muito isso? Entendi. Não existe e não é para ter muito isso. Porque quando o cliente ele fecha conosco, uma das primeiras conversas que a gente tem no escritório é sobre a capacidade de investimento dele. Primeiro, para entender se a necessidade da casa está condizente com o investimento. Aqui a gente já consegue perceber. Se ele me passar a realidade de uma casa de 500 metros e um investimento que não é compatível, por exemplo, eu já vou falar para ele. Né? Talvez ele só esteja mal informado mesmo e ali eu vou trazer ele para a realidade. Ele tem capacidade financeira e está tudo bem, vai seguir com o projeto normalmente. Ou pode acontecer também de eu falar para ele que aquilo que ele está prevendo para investir não é compatível, ele simplesmente... não gostar da minha resposta, sair do escritório chateado e procurar alguém que vai falar o que vai agradar a ele. Mas a realidade se impõe. Quando ele for construir, ele vai ter problema. E não tem nada pior que problema financeiro numa obra. Nada pior. E nesses 8 anos seu aí de carreira, você já teve alguns cases negativos quanto a isso? A única situação em que saiu fora do nosso controle do que a gente previu foi durante a pandemia. Mas isso não foi só com a gente. Nós tínhamos fechado projetos considerando um teto de investimento, uma previsão de investimento. Veio a pandemia, o preço saltou nas alturas de tudo, né? Você pega em todos os setores, até carro, hoje do tudo, aumento tudo. do ferro e do combustível. Exatamente. Então, assim, era uma situação que ninguém pôde prever. As casas que estavam em construção terminou com outra realidade de investimento. Essa foi a única situação que eu me lembro que fugiu assim, um pouco da mão. Mas, tirando isso aí, não. Porque uma coisa que eu sempre recomendo com os clientes é contratar o gestor, como eu te falei. E esse gestor, ele auxilia o cliente em toda a precificação da casa. Eu sempre recomendo que os clientes precificam a casa toda previamente antes de iniciar. Todos fazem isso? Não. Mas uma boa parte faz. Os que fazem não tem esse problema de precificar algo e sair muito
do que estava previsto. E um ponto importante que eu coloco sempre para os clientes também é ele estar no controle do que sai além. Ele decidir. Fala, não, o Rodrigo ele previu X, mas eu quero investir um pouco mais porque eu gostei desse investimento, esse acabamento aqui, estou consciente disso, vou gastar um pouco mais, mas a casa é minha e eu vou fazer dessa forma. Tá tudo certo. Ele está gastando um pouco a mais, consciente disso. O problema é quando não tá. Aí é furo, né? Então, isso basicamente é prevenido com planejamento. É planilhar a caixa. Então, antes de qualquer coisa, o planejamento. Planejamento. Você tem que precificar esse imóvel antes, previamente. É claro que no decorrer, uma coisa ou outra, ele pode sofrer alterações. A gente considera uma margem ali dentro dessa previsão de coisas que ele possa decidir, a correção própria de mercado e tudo mais. Mas não é natural você prever 3 e gastar 4. Sim. Isso aí não é uma coisa que pode acontecer. E como que você acompanha o mercado em questão de valorização de material? Como que você mantém? Você tem alguma tabela que você segue normativa, alguma coisa? Aqui no nosso estado nós temos o CUB, né, que é uma estimativa universal dos preços dos insumos, né? Mas, particularmente, eu gosto de conversar muito com as construtoras, parceiras, com os próprios fornecedores, que assim a gente consegue ter uma métrica local mais precisa. Basicamente é isso. E hoje você conseguiria mensurar o valor de um alto padrão para um metro quadrado hoje? Qual que é a média? Sim. Se você for construir uma casa para investimento hoje vazia, sem decoração e sem considerar o terreno, que depende muito do momento de oportunidade que você adquiriu esse terreno, você pode considerar de forma muito realista 7 mil metros quadrados para uma casa de alto padrão, né? Agora, por exemplo, se você já vai escalar para uma casa ali de 500 metros quadrados em condomínio, né? Aí você já pode considerar ali 10 mil reais o metro quadrado dessa casa e acrescentar depois 2, 3, 4 mil metros quadrados ou mais, a depender da decoração que você vai colocar dentro dessa casa. Quando eu falo decoração, é móveis planejados, mobília. Porque você entra também nessa parte das casas? Sim, a gente ajuda a escolher tudo isso. Porque há um projeto de interiores, né? Quando o cliente fecha com a gente projeto de interiores, é nós quem escolhemos eletrodomésticos, mobília, móveis planejados, né? Tudo isso sob a aprovação dele, mas ele não precisa ir atrás. A gente vai por ele, apresenta os orçamentos, acompanha nas lojas e toma a decisão final. Negocia ou pode solicitar uma outra loja, a depender do que ele encontrar de valores ali, se não estiver de acordo com a realidade dele. E entre um projeto seu e outro, qual que é o prazo que você tem com esse cliente de estar ali sempre junto, acompanhando ele? Por quanto tempo você fica até a entrega da casa? Até ele estiver morando satisfeito lá dentro. Na verdade, eu tenho um grupo de todos os meus clientes desde quando eu comecei a trabalhar. Nunca encerro um grupo. E claro, os clientes não vão ficar mandando mensagem lá por mandar. Mas, eventualmente, tem alguma situação dele mandar, Rodrigo, estou com um probleminha aqui, me passa o contato do eletricista e alguém está ali. É um suporte, não custa nada ter isso, né? Mas, em relação a projetos novos, né, desde quando ele fez o projeto, o suporte só encerra depois do dia, encerra, entre aspas, né, depois que está morando dentro. Mas e qual que é a média de tempo que você tem a média de uma para outra? De tempo, de construção? De relação. De relação? No dia que você numa média, vai ser, se o cliente ele não demorou para iniciar a construção da casa, se ele terminou o projeto e já começou a construção, vai entre 2 anos a 3 anos, em média, aqui em Sinop. Eu falo 2 anos porque, assim, projeto, vamos supor que ele gastou entre 3 a 6 meses. Projeto de arquitetura, sem interiores. Eu falo 3 a 6 meses porque depende muito do retorno que ele me dá. Tem clientes que estão sempre muito ocupados, que não tem muito tempo para dar feedback, a gente vai trabalhando no ritmo do cliente, né? Mas ele começou a obra. Uma obra vai girar no porte que a gente faz ali de pelo menos 1 ano e meio hoje. Então, você tem 1 ano e meio de obra, mais 3 meses, 4 meses, 6 meses de projeto, então deu 2 anos e pouco mais de vínculo, né? Isso Se eu falar assim, por isso que é muito importante que o cliente se identifique muito com o profissional. Não só no projeto, mas com a característica desse profissional, o jeito desse profissional, e tem que gostar. Em Sinop, você sabe que as coisas estão se modernizando, né? Sim. Os seus projetos, a grande maioria, ou quantos por cento de um para o outro, em questão de convencional ou a seco? Você tem sido procurado pela construção a seco em Sinop também, ou você tem só no convencional? Já fui procurado algumas poucas vezes, não muitas vezes, mas eu já fui procurado não por clientes para fazerem construção com formas diferentes do convencional, porque o cliente é muito conservador em sua maioria aqui na nossa região. Mas eu fui procurado por fornecedores, por empresas que trabalham com steel frame,
para uma eventual parceria, né? Onde eu apresento o sistema para o meu cliente e esse cliente possa entender que esse sistema é um sistema bom, que ele pode confiar e começar a construção da casa dele experimentando algo diferente. O ponto é que a gente ainda não teve uma boa experiência de fato com o steel frame aqui em Sinop. Assim, posso até estar sendo muito crítico, tá? Em estar falando isso, mas é a minha visão do que eu acompanhei, dos colegas que tiveram experiências também, mas porque assim, a proposta dessa construção steel frame, enfim, diferente do convencional, é você ter alguma vantagem em relação ao sistema convencional, concorda? Você vai optar por outro sistema, qual a vantagem? É custo? É velocidade? Obra limpa? Tempo? Se você não tem nenhum desses, qual o motivo justifica você tomar um risco? Porque você vai estar tomando um risco. Sim. Porque quando não há muitas construções disso, você está fazendo um teste, né? Qual que é o sentido de você arriscar se você não tem nenhum benefício nesse sentido? Então, quando você vende esse benefício para o cliente e na prática você não vê essa entrega, você não se sente confiante em oferecer isso, né? E é a minha posição hoje. Enquanto eu não ver uma empresa que me passe realmente confiança, Rodrigo, a gente tem esse portfólio, essas entregas, casas no padrão que você faz aqui para os seus clientes e a gente está aqui te comprovando que está tudo correndo bem. Quando eu não tiver isso, eu não consigo indicar, porque eu sou corresponsável. Mas você acha que isso vai mudar logo, logo? Você acha que o tempo está chegando de... Logo, não. Eu acredito sim numa visão de longo prazo, porque é sempre um passinho de formiga. Por mais que as pessoas querem acelerar isso, mas na prática não é assim que funciona. O cliente ele vai pensar muito antes de botar 5, 10 milhões numa construção assim, né? Porque depois que começou, não tem mais como, vou desistir. Mas em se falando, Rodrigo, de metro quadrado, que nem a gente comentou agora do valor do metro quadrado, a steel frame, por exemplo, ela não está muito acima da convencional. Ela já está meio que se igualando ali o metro quadrado da construção. É igual, muitas vezes maior. Eu acho que a única vantagem que eu vejo da construção a seco no todo, né? Porque não tem só com a steel frame, né? Já tem outras já sendo... implantada. Eu acredito que a vantagem está na garantia da casa. Por exemplo, enquanto uma casa convencional, cada 2 anos, 3 anos, você tem que estar trocando pintura, trocando o revestimento. Então, você tem que estar sempre renovando ali, porque ela não vai durar para sempre, né? Um telhado, alguma coisa. Né? Então, quando você fala em construção a seco, você fala em tempo maior que você tem da casa sem dar manutenção. Pelo menos é o que eu tenho visto de vantagem em relação à construção a seco para convencional. Na teoria é para ser assim, né? O problema é que a gente não tem encontrado isso na prática. A gente tem encontrado muitos problemas durante a própria construção. Até mesmo de fábrica para entregar o material pronto, né? Que eu acredito que nem isso a gente está capacitado. A mão de obra é o maior problema hoje. Né? A pessoa vende um sonho para você, mas aí você começa a acompanhar. E eu fui pessoalmente obras que estavam sendo construídas em steel frame aqui. Então... Eu vi os problemas, o executor me falou dos problemas, e aí você vê uma obra no padrão das obras que eu vi, onde a parte financeira não era um problema e o cliente tendo problema, tenta imaginar isso em orçamento limitado. Então, assim, isso é bem complicado, né? Então, tem que realmente haver uma vantagem do convencional na prática para realmente fazer sentido. Quando não houver isso... mesmo que a gente entenda que o sistema é muito bom, mas tem que haver uma mão de obra à altura para a gente ter esses benefícios, senão não faz sentido. E aí é mais interessante você ir para o convencional, porque você já tem uma previsibilidade. Você sabe o tempo, você sabe o custo. Na prática, né? Na prática. Né? O que não falta são exemplos. Né? E como eu disse, a gente está em uma região que os clientes são muito conservadores. O que eu tenho visto agora, por último, que eu tenho dado umas estudadas, está começando a entrar, né, na nossa região os pisos líquidos, né, que é os pisos monolíticos. Já vi. Né? Sim. E eles estão vindo como alta agora, né? Pelo que eu percebi na cidade, a gente não tem, pelo menos eu procurei, né? Se tem alguém aí que faça esse serviço, eu queria que me procurasse, que eu queria me inteirar mais, porque até mesmo porque a gente tem o produto que dá para fazer esse piso líquido, né? Só que eu não consegui ainda na cidade, nem na região, um profissional que faça esse piso líquido. Então, ele começou com uma brincadeira para poder o piso vinílico, qual é o nome do outro, daquele madeirado? Vinílico e... Pô, me fugiu o nome agora.
Também fugiu. Mas vamos lá, é a mesma coisa, a única diferença é o material, né? Mas ele começou com essa brincadeira de fazer esses pisos vinílicos nos apartamentos, que é mais rápido para fazer, e a gente olhando pelo termo de sustentabilidade, você tem um processo menos sujeira, né? Mais organizacional. Então, aqui na cidade eu não encontrei ainda um profissional que poderia estar fazendo, executando esse piso. E eu tô vendo que ele está vindo em alta para cá. Eu também ainda não vi, porque tem um cliente que chegou a perguntar sobre isso, e eu realmente não encontrei ninguém aqui, mas eu vejo que para fora tem tido uma boa aceitação. Eu acho que é algo que vai chegar em algum momento, porque realmente é muito bonito. Não muito longe, tá? É muito próximo bonito. de vir, porque bem interessante. Você que gosta da modernidade, ele tá vindo com um toque moderno. Você não tem junta, você não tem separação, você não tem nada, né? Então, para mim, a realidade seria bem legal você conseguir colocar numa casa um piso com efeito concreto sem nenhum tipo de divisão. Então, é bem legal isso daí. Eu acho que... Se você tiver algum projeto, já lembra da gente, que a gente tem o autonivelante lá, que a gente faz esses pisos líquidos. Eu só não achei o profissional, porque eu conheço um rapaz só que faz isso aqui em Sinop. Ele, inclusive, fez o piso do Hospital Novo, que estão fazendo. Lá pro lado, acho que Santa Carmen, sei lá para onde é o Hospital Novo, não lembro onde é. Só sei que ele fez o hospital todinho com o nosso produto, né? Ele fez o piso líquido com o produto. Porém, ele está acostumado a fazer barracões, coisas grandes assim, né? Sim. Não chegou ainda no alto padrão para você fazer mais delicado, né? Exatamente. Até mesmo porque eu acredito que a junta desse piso, ele não pode ser monolítico a vida inteira. Ele vai ter que começar de algum lugar a junta, porque ele tem que ter o espaço para movimentar, né? Sim. E eu acredito que seja na parede antes do rodapé, né? Talvez ele tenha dilatação, igual a gente faz quando usa o rodapé invertido em alumínio. Sim. Ele cria aquela dilatação. Talvez isso. Mas eu sei que em São Paulo, nos condomínios de luxo, Fazenda Boa Vista, Fazenda da Grama... já estejam tendo aplicações nesse sentido em casas com esse padrão de acabamento. E aí é uma consequência... E ele dá um toque muito especial na casa, que fica muito... Fica mais clean, né? Fica mais atemporal, mais sofisticado também, porque é algo natural. Eu procurei fazer isso na minha cozinha, né? Eu queria muito a minha cozinha e a minha área de lazer com esse piso monolítico. Eu tentei colocar, mas daí eu mesma tentei implantar. Porque eu tenho prática dentro do laboratório, que quem faz a fabricação, quem faz o produto, sou eu que crio, né? Uhum. E aí, na hora de fazer na prática, eu que fiz numa igreja aqui na cidade para poder testar o produto que eu estava criando e fiz na minha própria casa. Aí, na minha casa, eu acredito que o erro foi na junta, na dilatação da junta, porque ele deu uma rachadura assim, ó, do começo ao fim da minha casa. Começou da porta da frente até o Caramba. fundo. E aí, até hoje, eu não sei se foi o contrapiso, problema no contrapiso, ou se foi no próprio produto feito esse piso. Então, eu tive que, depois de 2 tentativas de consertar esse piso, porque imagina, eu procurando esse profissional e não achava, aí eu fui e coloquei revestimento cerâmico. Não teve saída. E uma pena sonho isso, né? Era fazer esse piso, porque eu queria muito. A gente não consegue ter na cidade nem a resina acrílica boa, de qualidade, com, sabe, um material que você pode dar um acabamento e que vai ficar legal. A gente ainda tá carente, assim, de algumas coisas. Tá muito. É claro, apesar de eu ficar muito contente com a evolução que a gente teve nos últimos 5 anos, especialmente desde quando eu comecei a faculdade, que aí já vou mais de 10, daquilo que eu falei para você antes de iniciar essa nossa conversa, né? De como eram as casas 10 anos atrás, o acabamento que tinha, o quanto os clientes não viam a importância em esquadria, não viam a importância em automação. Sim. Revestimentos era básico, mesmo que a casa tivesse 500 mil metros quadrados. Sim. O único profissional que eles valorizavam um pouco mais nesse período era o construtor. Porque ele ia lá e via aquele cara com um monte de gente, uma casa no sol quente desse, pô, isso aqui realmente é um pouco complicado aqui, vou ter que pagar um pouco mais aqui. Mas, no geral, eu não coloco culpa nos clientes, obviamente, isso é o mercado. Ele ainda é um mercado muito em fase ainda de amadurecimento ainda. Ele está em fase ainda, né? Só que a gente vê uma evolução muito grande. Por isso que hoje a gente vê movimentos mais pequenos, porque a gente teve uma evolução tão grande que agora a gente vê movimentos menores em relação à novidade, né? Uhum. Porque nesses 10 anos teve um salto muito grande. Porque tudo isso que chegou em Sinop aqui já existiam nas capitais. Com muita facilidade. Hoje a gente já está mais equiparado, então você não vai ver grandes novidades mais aqui. Só que o que chegar são detalhes que fazem diferença. Piso monolítico, uma coisa que a gente tem, que são detalhes, mas que a gente não via, agora a gente vai começar a ver com frequência, as portas simples, né? Acesso ao quarto.
até 3 metros de altura, né, em diversos acabamentos, mas isso são situações que têm que ser previstas ainda na fase de projeto. Detalhe bobo, entre aspas, mas se não for previsto na fase estrutural ainda, a depender de onde estiver passando uma vida, você não consegue levar uma porta até o teto, né? E dá uma sensação de leveza impressionante. Isso é detalhes que você só vai ver em casas de alto padrão. E se falando dessa porta, você acha que o problema está no clima da nossa região para não conseguir essa porta chegar lá? Ou Não, você acha que é zero. fábrica e o próprio produto chegar até nós? Eu acho que primeiro é uma questão de propor em projeto. Você propõe um projeto bem cedo, logo no início, comenta para o cliente, explica e mostra para ele, comprova para ele que é possível fazer aqui, aponta os fornecedores. O cliente que ele tem o poder aquisitivo vai construir uma casa dessa, ele com certeza vai estar aberto a essa novidade, porque é mais elegante e tudo que ele quer é uma casa, como eu disse, exclusiva, única, com diferencial, né? Só que se não houver do arquiteto trazer essa novidade, o cliente não vai saber que existe. Não tem como despertar o desejo de uma pessoa em algo que ele nem sabe que existe, né? Mas você trazendo aquilo, mostrando para ele que é importante para ele, que há empresas que possam executar isso com qualidade e havendo a possibilidade de fazer isso dentro do teto financeiro dele, dificilmente ele vai negar a abertura para isso. É isso mesmo. E você acha que o perfil do cliente de alto padrão hoje mudou? O perfil do cliente Vamos falar em relação nesses 5 anos que você tem comentado agora, você acha que esse perfil desse alto padrão... Ele mudou bastante. Os clientes estão bem mais exigentes hoje. Pintados, né? Muito mais. Isso por conta da facilidade de acesso à informação, né? Quando eu comecei a faculdade, eu acredito que não existia Instagram ainda. Não existia ainda. Então, não tinha Pinterest, né? Então, são ferramentas que foram muito importantes para o cliente se referenciar. Hoje, o cliente ele vê uma casa elegante no Instagram, no perfil até de outros profissionais também, de fora, internacional, ele pega aquilo, prende e fala, eu quero uma casa parecida como essa. E aí, o arquiteto ele tem que se virar para ter o conhecimento técnico de projetar aquilo e principalmente encontrar os fornecedores, os parceiros capazes de trazer essa realidade para o projeto do cliente, entende? Porque eu falo assim, se o cliente ele tem poder aquisitivo, 80% dos problemas está resolvido. Sim. Porque se não tem na cidade, traz de fora. Tanto que uma coisa que me irrita muito é quando o fornecedor falar para mim que não dá para fazer algo. Olha, poucas coisas não dá para fazer quando há poder aquisitivo. Gente, o cara tem condições de trazer até de fora. Realmente não dá para fazer? Ou realmente você não tem capacidade? Tá tudo bem, eu não consigo fazer tudo. Verdade. E o que eu não tenho, eu tenho que procurar alguém para fazer. Agora, me irrita realmente a pessoa me dizer que algo não dá para fazer quando o cliente tem poder aquisitivo. É a mesma coisa dela se limitar e falar que existe o impossível, né? O impossível não existe, porque você há a saída para tudo, né? Então... Hoje é muito difícil algo que você não tenha uma solução. Pode não estar ao alcance do cliente, por conta do quê? Muitas vezes poder aquisitivo. Mas se há poder aquisitivo para realizar um sonho, como profissionais a gente tem que procurar aonde é que estão essas soluções e trazer ao alcance do cliente. E essas tendências que a gente vem falando aqui de uns minutinhos para cá, você acha que qual delas que você acha que vai ficar? A automação, casa inteligente cada vez mais. Isso aí sem sombra de dúvidas. É algo que vem para facilitar a vida do cliente. Mas você não pensa assim que tipo o cara fabricou essa automoção, criou, né? Tá todo mundo colocando aí desde uma cortina, né? Até uma lâmpada acender com ela, né? Você acha que em termos de manutenção nós vamos ter problema no futuro quanto a essa automoção? Desde que a gente tenha as empresas locais para fazer a manutenção, a gente não vai ter problema. E a tendência é que a gente tenha empresas locais, como a gente tem várias empresas hoje, se comparado a 5 anos atrás, por exemplo. Né? Por muito tempo a gente só teve uma. Quando chegou era novidade, era até caro para a gente oferecer isso, né? Como qualquer novidade. Quando chegou a energia solar mesmo, a gente conseguia colocar isso em poucos projetos. Sim. Né? Hoje você vê que assim, hoje você tem várias formas do cliente contratar isso, ele financia, ele vê lá todo o resultado que vai ter em relação à conta que ele está pagando, é algo assim que quase todos os projetos meus têm hoje, né? E a automação é algo que no início também os clientes, até por a gente estar numa região que os clientes são bem conservadores, são simples também, apesar do poder aquisitivo, você falar de automação e tentar criar na cabeça dele para ele imaginar que ele vai apertar um comando e aquilo vai refletir em uma ação na casa dele, é impossível você criar isso se ele está dentro de um showroom. Né? Então a gente nem conseguiu oferecer isso antes disso. Quando chegou as empresas com showrooms bem elaborados, onde o cliente ia lá e tinha experiência,
a dificuldade para implementar isso nas casas diminuiu bastante. Eu até lembro do primeiro cliente que eu consegui colocar automação, que ele falou para mim que não queria de jeito nenhum. Eu falei, não, eu sou muito simples para isso, não preciso disso. Eu falei, bom, só vai. Você pelo menos me dá a oportunidade de te acompanhar para você ver? Ele falou, ó, vou ir, mas assim, já digo que eu não vou comprar nada. Assim, curto e grosso como é os clientes do agro, de sua maioria, né? Uhum. Curto e grosso não, curto e direto, né? Aí ele foi, cara, isso é impressionante. Quando ele entra no showroom, assim, vira uma criança. Chega um momento que o cara, ele tira a armadura. Esse eu quero. De verdade, chega meio enrijecido assim, né? Desconfiado. Você não vai me convencer. Chega um ponto que ele tira a armadura e fala assim, cara, mas realmente é muito legal. Porque ele começa a imaginar aquilo dentro da realidade dele com a família dele. Ele vê um cinema, ele começa a pensar, pô, minha filha gosta de filme, né? A brinquedoteca, que legal, né? Segurança, o meu escritório, proteção, segurança. Eu tô no meu escritório, eu consigo ver todo mundo. Eu faço um comando, a minha casa tá pronta. Legal. Eu quero entender como que eu posso personalizar. Novamente, o cliente que tem poder aquisitivo, se você mostra uma solução para ele, entende que aquilo é útil para ele, dificilmente ele não vai contratar. Só que ele precisa entender que aquilo existe. Sim. Não tem como a pessoa desejar aquilo que ele não conhece, né? Eu repito isso para os clientes, só vai, dá a oportunidade de a gente te mostrar. Só que hoje a gente, é claro, enfrenta desafios como em qualquer outra etapa da construção, que é mão de obra. Tem que cuidar muito, né? Principalmente nesse setor de tecnologia. Porque é muito bom quando funciona. Quando não funciona, isso vira um pesadelo. Né? Você quer ligar a luz, o negócio não vai. Você quer fazer um comando, não vai. Por isso é importante, novamente, filtrar as empresas por referência, competência e não por preço. Porque assim como o construtor, o arquiteto, tem profissionais que não vão conseguir atender a expectativa, na área de tecnologia é a mesma coisa, né? Quando eu penso na automoção, quando eu fiz essa pergunta para você, eu fico pensando assim, ó, por exemplo, hoje nós estamos aí com os carros B&D, né? Sim. Também essas motonetas, sei lá como é que é o nome dessas bichinhas aí, que é tudo a bateria. Sim. Aí eu fico pensando, cara, agora é a hora de comprar, tá todo mundo comprando. E depois, quanto vai ser para trocar uma bateria dessa? De que forma? Vai ter gente para vender essas baterias? Vai ter manutenção profissional para trocar esse tipo de serviço? Pois é, eu também penso nisso, até porque tem um carro da BYD que eu gosto muito, que é o BYD Seal, que é um sedã elétrico muito bonito. Uhum. Eles são tudo muito lindos. Muito bonito, assim. Eu até comentei com um colega, eu falei, cara, eu não vou ir fazer o test drive para não dar coceira. Porque a gente fica meio irracional. Desses carros, eles estão assim, fora do comum, né? Você que é arquiteto e gosta do detalhe, gente eu realmente, para mim que gosta de tecnologia, né, você tá envolvido nesse mundo de design e tudo mais, você entra disso aí, realmente, assim, é tentador. Porque os carros são bonitos e são bem feitos, né? Foi esse tempo de carro chinês não é legal. Hoje a gente tem carros de muita qualidade e esse é um exemplo. Sim. O ponto é o momento, né? Eu não fiz o test drive ainda, me recusei a fazer, porque se eu gostar, possivelmente eu compre isso, porque eu penso depois, né? Eu estou em um momento da minha vida hoje que eu não quero perder muito dinheiro. A gente sabe que o carro ele não é um investimento, entre aspas, né? Claro, de uma certa forma isso sempre vai agregar no trabalho, você pode utilizar isso para agregar seu trabalho, e é sempre muito importante, né? Mas cada coisa no seu momento. Eu não quero comprar um carro que daqui 2 anos eu preciso vender ele pela metade do preço ou mais do que isso. Como é que tá? Então, como é muito recente, eu prefiro esperar um pouco. Pés no chão. Eu tô no mesmo pensamento. Pés no chão. Se daqui 2 anos a coisa estiver melhor... Eu sou daquela que eu penso na manutenção depois. Eu tenho um pouco de receio, né? Se eu estiver fazendo uma viagem e ficar na mão, como é que vai funcionar isso aí, né? Se eu tiver problema com o carro realmente, quanto tempo que eu vou levar para resolver isso? Entende? Por mais que os carros, né, de valor mais elevado, os importados, BMW, Mercedes, quando der um problema também, você não vai ter uma peça de reposição com mais facilidade... Mas, sem dúvida, vai ser mais rápido hoje. Porque você tem ali em Cuiabá, você tem aqui, né? Apesar que a BYD tem vários postos também. Mas o ponto é ser muito recente ainda. O mercado ainda está absorvendo tudo isso, né? É tudo e, muito claro, novo, né? a gente aqui está bem afastado dos grandes centros, né? Sim. Então, tem esse fator também. Mas eu não sou fechado. Eu só acho que eu sou uma pessoa conservadora. Eu preciso guardar um pouco mais. Ter um pouco mais de confiança. Isso é de pessoa para pessoa. Eu tenho um cliente que já tem BYD. Né? Vários assim que tem. E tá tudo certo, mas eu prefiro guardar um pouquinho mais. Em algum momento talvez tenha. E você acha que a IA, a automoção e a sustentabilidade já fazem parte da arquitetura? Ela já está... Já. De forma rápida demais pro meu gosto. E quais são os sistemas hoje que você usa interno? Hoje a gente usa o ChatGPT muito.
revisão de contrato, resumo de normas. Eu não lembro a última vez que eu li uma norma de uma prefeitura, de uma cidade que eu vou começar. Eu simplesmente coloco as normas do condomínio ou da prefeitura no chat, digo para ele as informações que eu quero absorver daquilo e em segundos eu tenho tudo lá. Coisa que eu tinha que ficar lendo com muita atenção, grifando e lendo de novo para não passar nada despercebido, ali eu tenho tudo na mão. Faltou alguma coisa? Eu peço novamente. Agilizou muito tempo. Isso facilita muito. Sim. Imagens gráficas. É absurdo o salto gráfico que a gente teve no último ano em apresentação gráfica, em formas criativas que você tem de apresentar um projeto hoje. A gente até fica meio perdido com tanta IA que tem, e hoje você aprender sozinho, assim, vou pegar, é quase impossível, porque você não sabe qual é a certa, qual que vai te levar naquilo que você quer com mais facilidade. É legal você sempre comprar um treinamento para implementar isso, né, de acordo com o seu objetivo. Eu acho que elas são tudo muito íntimas, né? Cada um é que nem meia, né? Cada um tem o seu. Então, Sim. como tem muitas aí na área, você se identifica sempre com uma, né? Sim. Eu também eu me identifico muito com a LGBT. Sim, hoje você tem uma IA que é boa, que é melhor para determinada finalidade, né? Só que aí é interessante que, a depender do que você quer implementar, aí é legal você já procurar, porque já tem especialistas em várias IA já, você procurar um treinamento que possa fazer com que você tenha um norte para implementar isso e, de fato, isso seja algo usual no dia a dia. Não aquilo que você testa uma IA hoje, aí amanhã você está testando outra, ele não tem um padrão e aí você não consegue ter agilidade. Porque a gente implementa IA buscando ter agilidade e melhorar a qualidade. Entregar mais com menos tempo, né? E não ficar perdendo tempo com 500 IA sem saber qual de fato vai te trazer um resultado e ter um padrão, né? Mas, no geral, muito bom. É um avanço muito grande. O desafio para os profissionais hoje é você se manter atualizado, porque é tudo muito rápido. É não parar mais de estudar, É muito né? rápido, não dá. Quem vai começar no mercado achando que você vai começar hoje, não precisa mais. Eu não sei Já se tem fiz a alguém... minha parte, já estudei, não vou estudar mais. Eu custo acreditar que tem alguém que pense assim, viu? Porque Mas chega tem, a ser viu, tão Rodrigo? básico Tem. isso. Você começar... Você vai estudar muito mais do que na faculdade, para te falar bem a verdade. Porque, por exemplo, entrou IA agora. Cara, isso muda tudo o processo do escritório. Tudo. Você tem que buscar implementar isso conciliando com as entregas, com tudo. Gente, é muito. O que a gente fazia não parou, você tem que continuar fazendo, ela apenas acrescentou. Ela Exatamente. fez a gente diminuir o nosso tempo, que a gente tem um tempo hábil Exato. bem melhorado, né? Porém, ela é uma coisa nova para a gente ter. Agora você tem que deixar o espaço na agenda para implementar isso sem parar o que já estava sem fazendo. parar o que estava fazendo. Então não é simples fazer isso, É né? verdade. E muitas vezes não vai funcionar na primeira. Você vai ter que fazer um treinamento e vai ter que ir outras, porque assim, um escritório pode utilizar uma. Não é porque deu certo naquele, não é porque aquele se identificou com aquela solução que o teu vai ser idêntica. É muito relativo isso, depende do momento do escritório também. Capacidade de investimento, né? Tem ações que é caras de implementar hoje, vai depender do teu momento, né? Tem tudo isso, mas uma coisa é fato, é caminho sem volta. Hoje os escritórios têm que cada vez mais estarem antenados nisso, porque de um ano para o outro a coisa pode realmente virar do avesso. Imagina você que é empresário, né? Do seu próprio negócio. Você está sendo empresário, você tem que fazer na prática. Quem faz o desenho, quem faz todo o sonho de alguém é você. E você ainda tem que estar se atualizando 24 horas por dia, que a gente não para mais, né? Para poder estar. E você acha que vai ser como as casas daqui para 10 anos na frente? E como que serão essas casas? Você acha que vai ser todas automatizadas assim? As casas de alto padrão, acredito que todas terão algum nível de automação. Eu digo nível de automação porque a automação são níveis. Uhum. Tem gente que gosta mais do básico, né? Eu já tenho clientes que são mais entusiastas, aquelas pessoas que gostam tanto que às vezes parece que entende tanto quanto quem está vendendo, sabe? Eu tenho uns 3 clientes hoje que são assim, eles gostam muito daquilo, investem mais porque enxergam muito valor. Então você vai ter níveis de automação numa casa. Mas no geral, daqui para frente, eu vejo a automação entrando nas casas tanto quanto a importância de uma boa mobília e um móvel planejado. Tanto quanto. Porque o ponto não se trata de um luxo qualquer. Se trata de uma facilidade no teu dia a dia. Quanto maior a casa, maior vai ser a necessidade de um sistema inteligente dentro dela. Porque, vou te dar um exemplo. Você tem uma casa ali de 500 metros. Vários ambientes, inúmeros circuitos. Você vai no gourmet, você tem ali 10 teclas. Cada um por uma situação. Quando você tem automação,
você não pensa mais por tecla, você pensa por cena. É comando, né? É cenas. Eu tenho automação no meu escritório. Eu tenho a cena da reunião com o cliente, eu tenho a cena que eu desligo tudo, eu tenho a cena que eu ligo tudo, só que liga tudo não é de forma... Ah, liguei a luz. Eu liguei a luz numa temperatura ideal, numa intensidade ideal. Eu abri as cortinas do meu escritório, mas eu abri ela num determinado tamanho, porque eu tenho um sol batendo ali. Ela não está aberta toda, né? Isso vai mudar ao longo do dia. À noite eu tenho ela toda aberta, né? Então eu tenho cenas que eu vou criando, Sim. que eu aperto e simplesmente tudo acontece. Numa casa grande como essa, quando a família não tem automação, você tem um controle para cada coisa. É um controle do ar, é um controle do ar-condicionado. É 10 teclas que você não sabe nem onde você clica mais. Normalmente você bate a mão, liga tudo de uma vez. Às vezes você quer pouca luz, porque você tá final do dia, você quer ali que o teu gourmet só tenha uma ou outra luz ligada ali na bancada, uma coisa mais tranquila, né? Vai assistir um filme ali com as crianças, que é uma iluminação. Como é que você vai fazer isso? Tem um monte de tecla, você vai ficar testando ali na hora, né? Pega Na o controle da automação... luz, pega o controle da TV. Na automação você tem lá, cena, filme com as crianças. Tá. A casa vai se preparar para aquele momento. Você tá saindo do escritório, porque eu quero chegar lá e minha banheira tá cheia, eu quero que o meu quarto esteja climatizado nessa situação. Acessa daqui, 1 hora quando você chegar lá, a tua casa tá pronta. A pessoa vai dizer para mim que isso não facilita a vida dela? Não tem como. Isso é um luxo de certa forma? Sim. Mas assim como a piscina é aquele luxo que eu falo assim, tem mais importância do que a piscina, tá? A piscina você usa esporadicamente, você não abre mão dela porque numa venda todo mundo quer que tenha ela, né? Mas qual que você acha que vai utilizar mais? A automação você vai utilizar bem mais. Então eu vejo no futuro... Vai fazer parte da sua rotina, na verdade. Exatamente. Ela na verdade, facilita a sua rotina, você cria a tua rotina dentro dela, né? Então por isso que eu vejo ao longo dos anos ela sendo cada vez mais essencial e cada vez mais acessível também, tá? Porque você tem vários sistemas. No início você só tinha cabeada, que é o sistema mais caro de automação. Hoje você já vai ter sistemas sem fio, que você consegue um custo menor, é um pouco mais limitado, mas, novamente, dependendo do perfil do cliente, o objetivo dele, pode encaixar, ele pode ter a experiência dele ali. Muito bacana. Vamos fazer um bate-bola agora? Vamos. Casa, terra ou sobrado? Terra hoje. Minimalista ou clássico? Minimalista. Concreto, madeira ou a seco? Concreto, madeira. A seco ainda não? Não. Condomínio fechado ou barra aberto? Condomínio fechado. Projeto exclusivo ou projeto padrão? Exclusivo, sem dúvidas. Mais estética ou mais funcionalidade? O equilíbrio dos dois. Maior aprendizado da sua carreira até hoje? Maior aprendizado da minha carreira até hoje, se eu for colocar num âmbito geral, que isso é um aprendizado que eu levo para a vida, né? Sem dúvidas, ser resiliente e consistente. Porque para mim ter chegado até aqui, o que me manteve nos trilhos realmente foi a paixão que eu tenho pela arquitetura, mas principalmente ser resiliente, que é a capacidade de superar todos os obstáculos, desafios que eu tive, que foram vários, né? Para qualquer pessoa que vai colocar um negócio, que vai dar cara a tapa. E a consistência de fazer todos os dias, mesmo que você não esteja disposto. Porque tem dias que você não quer sair de casa. Mas é importante, né? E em algum momento a chave vira, as coisas mudam, a vida acontece. E aí a jornada se torna mais prazerosa. Acho que sem dúvida esse foi o maior aprendizado que eu tive, que eu posso passar para qualquer pessoa que esteja começando numa trajetória profissional hoje. Eu, pelo que eu vi, o pouco que a gente conversou aqui, você é um menino que não parou de estudar até então, né? Você está sempre na ativa do melhor, da modernização, do que vem de melhor, que o mundo oferece, né, hoje. Não parei, porque é aquilo que a gente estava conversando há pouco, né? As coisas mudam muito rápido. Então, o que me trouxe até aqui não vai ser o que vai me levar para daqui 5 anos, o que vai me fazer continuar crescendo. A necessidade de você continuar se atualizando, ela é necessária, não tem um meio termo. Ou você se acompanha atualiza, o mercado, ou você morre está para no trás. mercado. Porque os outros não vão ficar parados, né? Os seus colegas vão continuar se atualizando, entregando cada vez mais. E a gente tem que fazer isso e fazer rápido e com qualidade. E se falando em profissional da construção civil, você acha que a chave
para ser virada tá aí, nesse detalhe. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, quando eu vou dar palestra, que eu escuto a maioria dos pedreiros levanta e fala, eu tenho 30 anos de profissão, nunca deu errado, por que vai dar agora? É isso que Há fica 30 fora do anos, mercado. quais eram os tamanhos dos revestimentos que esse povo tinha? Exatamente. E hoje, então, ou seja, que nem você falou, daqui 5 anos, o que mais vai ter com essa IA na geração tomando conta do mundo? Como que não vai ser se você não seguir? Não, você fica para trás, não tem jeito. E você Por acha isso que eu o gosto de profissional trabalhar está pecando nessa área? assim, sim. Por isso que, no geral, eu trabalho com profissionais jovens. Porque eles têm a mente mais aberta. Por mais que um profissional ele tenha ali 30 anos de experiência e seja muito bom no que ele faz hoje, o ponto é que tem alguma situação que ele ainda, às vezes, não viu e ele só precisava ser um pouco mais flexível e aberto à novidade. Eles são muito Pra formadores gente de ter opiniões. um resultado melhor. E às vezes o cara fica tão engessado ali, na convicção dele, que por mais que ele seja bom, fica difícil de trabalhar. Então eu gosto de trabalhar, inclusive, com empresas, pessoas jovens, assim, que estão abertas à novidade. Porque eu sou assim. Eu tenho meu conhecimento hoje, mas eu sempre falo para as empresas com quem eu vou trabalhar. Flora, eu gostaria que fosse assim, mas eu estou muito aberto à tua opinião. Você acha que é o melhor caminho? Porque na tua área você entende mais do que eu. Sim. Entende? E é assim que a gente vai aprendendo. O arquiteto ele tem que saber de tudo um pouco, mas nunca se fechar em relação a um ensinamento. A gente nunca sabe de tudo, principalmente nessa área, cara. É muito difícil dizer que, não, igual você falou, eu tenho 30 anos, já sei, sempre deu certo. Tudo bem, mas o mundo não para, não. Sempre deu certo. Daqui 1 ano, isso pode simplesmente nem existir no mercado mais, essa forma de trabalhar. E qual que é o conselho que você daria para quem vai construir a casa da vida? Planejamento. Acho que a palavra-chave é planejamento, que é uma coisa que falta muito nas pessoas quando vão fazer uma construção. E principalmente ser muito realista. As pessoas tendem a querer acreditar naquilo que elas idealizam na cabeça, que é muito diferente da realidade do mercado. Você acreditar que uma casa vai custar X e ela custar isso, é bem diferente. E o que vai te mostrar isso é planejamento. É precificar essa casa antes, contratar os bons profissionais para te guiar no caminho da realização do seu sonho. E o que você entrega além de um projeto? Eu entrego além do projeto a boa experiência, né? Eu tento entregar comodidade para o meu cliente de uma maneira onde ele tenha em mim um suporte do início do projeto até o final da construção. O projeto ele é um braço de todo o contexto, né? E o maior desafio é o início da obra. Então, se o cliente não tiver toda essa assessoria, ele possivelmente não vai ter o resultado alcançado. Então, eu procuro entregar tudo isso. E tudo isso resume a experiência. E como que as pessoas conseguem te achar? Como que eles te acompanham? Pelo Instagram? Pelo Instagram. Você busca no Instagram, arquiteto Rodrigo Alves. Vai aparecer um moreno muito talentoso lá. Começa a acompanhar ele. E vai ter muita coisa legal para se ver lá. Muito projeto bacana. E a gente vai continuar se atualizando e estudando para que tenha cada vez mais projetos autênticos e diferenciais para os nossos clientes, né? Então pode acompanhar essas novidades por lá. Nós aqui do podcast Conexões e Construções, a gente deixa as portas abertas para você precisar de qualquer apresentação, qualquer projeto que você queira e precise da gente, nós estamos aqui com as portas abertas para quando você precisar e para o que você precisar, tá? Acompanhe sempre, esteja com a gente, que a gente vai estar com você sempre que precisar. E eu agradeço muito o convite, fico lisonjeado participando desse episódio aqui. Para nós profissionais é sempre legal esse tipo de convite, porque é uma forma também da gente se projetar, né, no alcance que o episódio vai ter, que o programa vai ter, mas também contribuir com informação. Uma biografia mais. Certamente contribuir, né? Acho que esse é o ponto principal. Acho que o mercado está carente de profissionais que levam a informação adiante, não que retém só para ele, né? Porque isso beneficia outras pessoas também, o próprio profissional que vai começar também, o cliente final, né? E é uma oportunidade de a gente mostrar um pouco do nosso trabalho também. Então, muito obrigado e vai ser um prazer retornar em um segundo momento. É isso mesmo. E a vocês que nos assistem, né, está aqui com a gente até o final, eu quero aproveitar e pedir, né, que se isso tocou alguém, que se vocês acham que o profissional que esteve aqui com a gente hoje, o Rodrigo, tem mais a oferecer, precisa de mais alguma explicação, que vocês possam, né, tá entrando em contato com a gente, que a gente vai estar entrando em contato com ele, né, ou tá respondendo, e que vocês possam assinar o canal, vocês possam compartilhar,
Porque o compartilhamento é o que vai ajudar o próximo, né? Porque Exatamente. a cada profissional que senta nessa cadeira junto comigo aqui, ele dá o que ele tem de bom, o que ele tem de melhor para as pessoas que estão nos assistindo. Então, eu acredito que cada um que sentou aqui passou uma experiência boa. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Conexões e Construções. Curtem, comente, compartilhe para que esse vídeo possa chegar em mais profissionais da área. Se tiverem dúvida, podem colocar aqui nos comentários que nós ficaremos felizes em poder responder a cada um de vocês. O meu muito obrigado e até a próxima.